Bom, meu caro João Filho, nós trabalhamos também em nome de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Você está construindo, está reformando, quer comprar material de construção com qualidade, você vai para onde? Vai para Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Passa também na Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria é completa, cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias, Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 320, WhatsApp 99812-5851. Nós trabalhamos também, João Filho, o nome de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, Baleia Burger. Uma delícia de hambúrguer. Conhece Piquinês, Deltsa? Demais. Manda um abraço pra ele, tá ali ouvindo. Um abraço pro Piquenês. Tem umas pessoas ligando aqui, eu não estou podendo atender o telefone. Então, galera, manda mensagem de texto, fica mais fácil. Eu não sei se era o Piquenês, mas um abraço pra galera aí, pessoal que tá binando aí, ligando pra gente, mas infelizmente eu não estou podendo atender. Alfa Vidros, vidraçaria da fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade e satisfação, preços, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio e portões em alumínio. É na Alfa Vidros Vidraçaria. Bom, eu falo também, meu querido Delton Sá. Aliás, eu quero que você fale da Dourados Folheados com garantia o melhor preço do mercado. Por que na Dourados, meu filho? Sabe qual é a situação da Dourados? É facilitar a sua vida. Você compra joias, paga no ato da sua compra, o seu pedido é 8 vezes. Só que 30% que você pediu vai ficar em consignação. Você não paga naquele momento. Você espera. 90 dias depois, se você tiver vendido, você paga. Se você não tiver vendido, você devolve a mercadoria porque ela ficou em consignação. Ou seja, é um negoção para você. É você ir lá na Dourados, o Ivani Feitosa, número 9, lá na Dourados, 99993-3031 é o telefone. Bom, trabalhamos também, meu querido Delton Sá, com o oferecimento da Fox, é isso mesmo? Fox, para você consertar o seu smartphone, o seu iPhone, passa lá na Fox, uma linha completa em celulares para você também, uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração e com garantia de 3 meses das peças montadas na loja. Tem Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro. Tem Fox aberta para você lá no Cariri Shopping. Arena Dom Vicente Society Futebol e Bar e Petiscaria. Escolher futebol para crianças a partir de 5 anos. Reserve seu horário pelo WhatsApp 981942484. Eu disse Arena Dom Vicente. Bom, os ingressos já foram, viu, Delta? Ainda bem. Os 4 já torcedores passaram aqui, cada um pegou o seu e daqui a pouco todo mundo aí no Palmeirão. Você tá tão bondoso, você tá dando ingresso aí, você devia ter dito assim, ó, passe aqui, pega o ingresso, vá lá em Val da Pizza, aproveite e come uma esfirra. Mas eu sei porque é que você não fez isso. Pô, não faça isso. Eu sei porque é que você não fez isso. Por que é que eu não fiz isso? Porque hoje lá tá fechado. Muito bem, é dia de descanso da rapaziada. Muito bem. Porque se tivesse aberto, eu sei que você ia dar uma esfirra e um suco pra cada um desses torcedores, viu? Eu não tenho a menor dúvida disso. Nem eu. Cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar pra você instalar na sua casa e parar de pagar aquele absurdo. 98123-7956. Você fala com o Luciano. Bom, quem tá aqui é ele já, viu? Ele? Tá doido pra falar. Loz? Sim. Rapidinho, bota o Loz pra falar. Kilber de Campos tá com a gente. Fala, Kilber. Grande abraço, boa noite. Um abraço, meu querido JF, grande Delton Sá, boa sorte ao time do Cariri, daqui a pouco aí contra o time do Horizonte, na cidade de Juazeiro do Norte. O presidente do Fortaleza hoje defendeu atuações recentes do Fortaleza, mas disse que a maratona tem prejudicado a performance do Leão. Aliás, Fortaleza fará 3 jogos seguidos fora de casa. Na quinta-feira contra o Vitória em Salvador, Copa do Brasil. Domingo no Rio de Janeiro contra o Botafogo pelo Brasileirão Série A. E na semana que vem, na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira contra o Alianza de Lima no Peru. Então o Fortaleza faz Salvador, Rio, Lima no Peru pela Libertadores de América. Aliás, esse jogo contra o Alianza de Lima será 11 horas da noite lá no Peru, na próxima quarta-feira. Já o time do Ceará fará 3 jogos seguidos em casa. Amanhã contra o Tombense aqui em Fortaleza, no sábado contra o Flamengo, também aqui na capital, no Castelão, e na terça-feira pela Sul-Americana contra o General Cavadiero. Pouca gente viu,
mas após o jogo, Fortaleza 1, São Paulo 1, o Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, foi até o vestiário do São Paulo e parabenizou o Rogério Ceni por ter montado todo esse arcabouço que existe hoje no Fortaleza, um time estruturado. 153 jogos, 81 vitórias, este é o lastro deixado pelo professor Rogério Ceni quando foi treinador do Fortaleza. No Ceará, o Léo Rafael, o Fernando Sobral e o Messias continuam machucados. Peixoto e Luiz Otávio já treinaram normalmente na reapresentação do clube. Outra nota do Ceará, Delton Sá, amigos do Timaço, é que a torcida rubro-negra que comparecer ao Castelão no sábado só poderá ocupar o piso inferior e o piso superior do setor sul. A diretoria do Ceará já disse que o torcedor do Flamengo que estiver no setor errado ou inadequado será convidado a sair daquele espaço. O time do Ferroviário segue para Aracaju no domingo. Hoje tivemos um match treino e o Ferrão venceu o Sub-23 do Fortaleza pelo placar de 1-0. Boa sorte a todos, sorte ao Cariri. A Internacional de Juazeiro do Norte foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer, um abraço para você, obrigado pelas suas informações. Um abraço aqui, Delton, para o Dandan das Cabritinhas, turma lá do Baleia Burger, agradecer ao Arlindo, mandou um presente aqui, viu, Delton? Não vou ficar sozinho, não. Tem Baleia Burger me fazendo companhia aqui. Um abraço pro Damião, Dandan das Cabritinhas, toda a galera lá do Baleia Burger. Uma delícia de hambúrguer, Delton Sá. Mandar um abraço pra essa rapaziada todinha. Ô, João Filho, senhor, só pra gente fechar o Vale Esporte hoje, reduzido. Anderson Luiz, traga rapidinho algumas informações do time do Guarani. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Olha, o time do Guarani tá trabalhando nos bastidores para conseguir mais contratações pro Campeonato Cearense da Série B. O Guarani perdeu a primeira rodada, tá focado agora somente no próximo jogo diante do time do Cariri, e o Guarani está atrás de alguns nomes. O Lamar indicou 5 atletas para a contratação da diretoria. A diretoria está no mercado, já conversou com esses 5 jogadores e deve anunciar alguns nomes ainda nessa semana para que o Guarani consiga fazer a sua estreia diante do time do Cariri, Delton Sá. Valeu, meu caro Anderson Luiz, trazendo aí informações do time do Guarani dentro do Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Muitas mensagens estão chegando, viu, meu amigo? Então, um grande abraço para toda a rapaziada. Quem tá mandando mensagem, viu, meu caro João Filho? É o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio. Giovanni, meu amigo abraço. Humberto Germano também, rapaz. Tá certo? Doutor Humberto Germano. Ele tá perguntando aqui como é que faz para ser sócio do Icasa, se pelo site ou direto no Praxedão. Nas duas opções, site do Icasa ou lá no CT Praxedão, você pode ser sócio do Verdão do Cariri. Vamos colocar um ponto final, ô João Filho, no Vale Esportes? Vamos sim, Damião da Cruz, que é entregador lá do Baleia também. Grande abraço, obrigado pela audiência. Um abraço pra turma do Baleia Burger. Bota a vinheta, porque a partir de agora começa o Futebol Show do Timaço. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. De agora, você vai acompanhar a maior cobertura do rádio esportivo do interior cearense. Entra em campo o Timaço da Vale FM. O Vale Esportes está no ar. É o Timaço entrando em campo. A melhor cobertura pra você. Vale FM. Futebol Show do Timaço. Narração vibrante dos melhores narradores do rádio esportivo do Ceará. E a bola vai sobrando, foi marcar, bateu e agora!
Comentários inteligentes que retratam a história do jogo. Reportagens dinâmicas, precisas e em primeiríssima mão. O plantão mais ligado nos acontecimentos do futebol pelo Brasil. Vai começar a maior cobertura do nosso futebol pelo rádio. Vale FM. Você se liga agora no Futebol Show do Timaço da Vale FM 99,9. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Para você ligado no Timaço da Vale FM, a gente continua dando sequência às informações do futebol aqui na 99,9. Tivemos hoje o programa Vale Esportes, um pouquinho mais curto em função da cobertura do Campeonato Cearense de Futebol. Daqui a pouco tem bola rolando para o Cariri Futebol Clube, o novo time de Juazeiro do Norte, o novo time do Cariri, enfrentando um tradicional adversário que já fez bonito, inclusive participando de decisão de turnos na primeira divisão, também chegando à fase semifinal, o time do Horizonte, que é da cidade do mesmo nome, que fica lá na região metropolitana, uma cidade coladinha à Fortaleza, a nossa capital do estado do Ceará. Conferindo a hora aqui no Timaço da Vale FM. 18 horas e 39 minutos, a hora em nome de Novo Rio Veículos. Estamos falando aqui diretamente do estádio Romeirão, aliás, dando sequência ao trabalho iniciado pelo Delton Sá às 18 horas dentro do programa Vale Esportes, e o nosso timaço continua com muitas informações. Daqui a pouco, às 7 da noite, bola rolando para Cariri contra o time do Horizonte, estreia de um dos representantes da região do Cariri nesta primeira rodada do Campeonato Cearense. Aliás, só falta ainda estrear o time do Cariri contra o Horizonte, porque o Guarani infelizmente sofreu o WO, já, digamos assim, cumpriu, entre aspas, a sua primeira partida, mesmo não comparecendo ao estádio do Junco no último domingo. Tivemos hoje a estreia do Barbalha 0-0 com o Tiradentes, daqui a pouco mais detalhes com o João Filho no plantão esportivo, e hoje aqui a estreia daqui a pouco do time do Cariri Futebol Clube contra a equipe do Horizonte, prenúncio de bom jogo a partir das 7 da noite. Torcedor comparece aqui em público regular, eu consideraria, levando em função, né, do time do Cariri não ser assim um time de grande torcida, é um time jovem, é um time que vai formando aí os seus adeptos, vai conquistando simpatizantes, mas tem um público bacana aqui até para incentivar o time do Cariri no jogo desta noite. É claro, você ligado aqui no som do nosso timaço da Vale FM em som digital. Lembrando que os comentários serão de Demonte Tenório, as reportagens de Anderson Luiz, plantão esportivo do grande JF, também comandando o nosso intervalo show. Eu sou Marco Valério, esta é a maior e mais ouvida equipe esportiva do interior cearense. Nós somos o timaço da Vale FM 99,9. Estamos nós, torcedor, pra você. Em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Espaço Verde, tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim, você encontra no Espaço Verde. Também produtos de limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento para satisfazer as suas necessidades. Eu falei produtos de limpeza Multilar, que também tem produtos para o seu pet. Ótica Veja Bem,
bem. Tá precisando trocar os óculos, meu amigo? A melhor opção é a Ótica Veja Bem. E na compra do seu óculos e grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem, há mais de 10 anos atuando com muito sucesso no segmento do ramo óptico do Cariri. Fica na Rua do Cruzeiro, 185, ali ao lado da Praça Padre Cícero. Conosco também Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 6 lojas para melhor lhe atender. E Cariri da Sorte. Lembrando que no próximo domingo, no prêmio principal, Cariri da Sorte tem 60 mil reais. E esta semana só custa 5 reais o seu Cariri da Sorte. Mas vamos ao bonito gramado da Arena Romeirão, aqui em Juazeiro do Norte, onde está Anderson Luiz, com as primeiras informações do Cariri, que enfrenta daqui a pouco o time do Horizonte. É a estreia do time Negro Anil aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Boa noite, meu querido Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Futebol Show do Timaço da Vale FM. O time do Cariri que tem algumas novidades, algumas carinhas novas aqui pro nosso futebol. Alguns jogadores que rodaram com o técnico Washington Luiz em outros times e agora vão vestir a camisa do time do Cariri. Tudo pronto, tudo ok, só com o desfalque do volante Carlão para esse jogo diante do time do Horizonte, Marco Valério. Tá legal, meu querido Anderson. Já você escala o time do Horizonte aqui na Vale FM. Em nome de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Alain Martelinho de Ouro, excelente trabalho com resultado garantido. Aí com Alain Martelinho de Ouro, pintura, desamassamento, funilaria, tudo por conta aí do nosso querido Alain Martelinho de Ouro, com excelente trabalho. Em nome também de produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produzidos em forma semi-artesanal. Produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Isto mesmo, massa para pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Aproveitar para lembrar você o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, para você se inscrever no canal aqui da Rádio Vale FM, ativar as notificações, clica lá naquele sininho. Você pode mandar a sua mensagem no nosso chat, bater um papo com o pessoal, trocar umas ideias, pode também votar na nossa enquete. Segue lá, então se inscreve, o canal da Rádio Vale FM 99 Oficial no YouTube. Vamos então conferir agora as escalações das duas equipes, começando pelo time da casa. O mandante é o time do Cariri, o time do técnico Washington Luiz, que deve vir muito forte para este campeonato cearense da Série B. Anderson Luiz. O time do Cariri está definido pelo técnico Washington Luiz e vem com André no gol, 2 na lateral direita para Thalisson, a dupla de zaga de 4 para o Everton. Na lateral esquerda, camisa de número 6 é o Thales. Meio campo de 5 para Dodó, 7 Zé Gabriel e 8 para Patuta. O ataque de 20 para Nael, 10 para Renezinho e 9 para Romário. Repetindo o time do Washington Luiz: 1 André, 2 Thalisson, 3 Matheus, 4 Everton, 6 Thales, 5 Dodó, 7 Zé Gabriel, 8 Patuta, 10 Renezinho, 20 Nael e 9 Romário. 99,9 Marco Valério. Boa sorte aí pro time do Cariri. Agora me tira uma dúvida, Anderson. Você falou aí o camisa número 3, Matheus, e aqui na relação enviada pela assessoria do time do Cariri, tem camisa de número 3, Serra. E aí, como é que vamos chamar o rapaz? Matheus Serra ou Matheus Serra? Como é que você prefere? Matheus Serra, Marco Valério. Eu diminizei só pro momento Matheus, mas é Matheus Serra, o nome do zagueiro do time do Cariri.
Tá certo, portanto o time do Cariri já devidamente escalado, já opinião de Demontier Tenório. Aqui timaço da Vale FM, quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é o lugar na rodovia Juazeiro Barbalha. Conosco também, ramagem couros com gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Fala aí, JF, boa noite. Boa noite pra você, Marco, forte abraço, bom trabalho. Lamentar aqui, Marco, hoje faleceu na cidade de Juazeiro o pai do nosso querido amigo Rubens Santos, que durante muito tempo foi repórter aqui do Timaço da Vale FM. O senhor Manuel dos Santos tinha 92 anos de idade, infelizmente alguns problemas de saúde, acabou não resistindo, aposentado pelo Senai. O seu velório será no Centro de Velórios Anjo da Guarda. A gente manda um grande abraço para o Rubens Santos, o nosso abraço, o desejo de muito conforto para toda a família, nesse momento muito difícil do falecimento do patriarca da família, o senhor Manuel dos Santos, que nos deixou hoje aos 92 anos, tá bom, Marco? Com certeza, João Filho, nossas condolências então ao querido colega Rubens Santos pela perda do seu pai na tarde terça-feira, né? Muita força então para toda a família. Bom, vamos em frente aqui no Timaço da Vale, agora conferindo a escalação do time visitante, o tradicional time do Horizonte, que joga a segundona deste ano, Anderson Luiz. O galo do tabuleiro tá definido pelo técnico Marconi e vem com 1, Lucas é o goleiro, 2 na lateral direita para Denis, 15 para Ítalo, 16 para Wesley. Fechando a zaga com a camisa de número 6 é o Tadeu, lateral esquerdo. O meio-campo de 23 para Danielzinho, 5 para Anderson, 8 para Erivelton e 7 Honda. O ataque é de 9 Diego Dentinho e 11 Palominha. Repetindo, o Horizonte vem com Marconi, do time Marconi, vem com 1 Lucas, 2 Denis, 15 Ítalo, 16 Wesley, 6 Tadeu, 23 Danielzinho, 5 Daniel, 8 Erivelton, 7 Honda, 9 Diego Dentinho e 11 Palominha. Esse é o time do técnico Marconi, Marco Valério. É sempre alegre, cheio de vida. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Torcedor pela companhia, daqui a pouco a bola rola no Campeonato Cearense da Série B, a nossa simpática segundona, que tem 3 representantes da nossa região, o Cariri que estreia daqui a pouco, além também do Guarani, o tradicional rubro-negro juazeirense, e teremos um confronto entre Cariri e Guarani, terça-feira da semana que vem, aqui na Arena Romeirão. E também tem o simpático time do Barbalha, que hoje empatou 0-0, jogando longe da região contra a equipe do Tiradentes. Já tem Demontier Tenório, em nome de Daniel Victor, porque na hora de comprar a sua própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, transformando sonhos em realidade. 99615-1864. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Comercial ZM é concessionária Estil para toda a região do Cariri. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Conosco também Dourados Semijoias e Kit Joias, para você ganhar dinheiro na Dourados. Rua Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Conosco também no Timaço da Vale FM, Arena Dom Vicente, só site, futebol, bar, petiscaria, escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos. Arena Dom Vicente, WhatsApp 981942484. Hora de opinião no Timaço da Vale FM, com credibilidade e inteligência. Boa noite, meu querido Marco Valério, Anderson, João Filho, queridos colegas do Timaço da Vale FM. Olha, eu te confesso uma coisa, viu, Marco? Ontem me veio uma grata surpresa ao ouvir o Anderson Luiz apresentando essa equipe do Cariri, a suposta onzena para o jogo de hoje. E eu digo grata surpresa porque
De fato, o técnico Austin Luiz, que é uma das gratas revelações, surpresas, já não diria nem tanto, já tem uma certa estrada rodada, com uma verdadeira coleção de acessos no futebol cearense. Ele conseguiu naturalmente reunir em torno de si um bom grupo, viu? Aliás, um grupo respeitável, porque além dos titulares que estão postos aqui para o enfrentamento a esse time do Horizonte, você ainda tem no banco de reservas um zagueiro Ciro Sena, com boas passagens por diversos clubes do futebol cearense, Ferroviário e tantos outros. O Júnior Juazeiro, né, que tem uma verdadeira coleção de gols aí por onde passou, no futebol pernambucano, aqui no Ceará também, e em outras praças, outras equipes, enfim. E o entendimento de que não só a boa experiência, a inteligência do Washington, mas sobretudo o conhecimento que ele tem de cada um desses jogadores que ele acabou reunindo, trazendo para o time do Cariri. Não tenha você a menor dúvida, Marco, que ele vai conseguir extrair ao máximo de cada um desses jogadores, porque ele já os conhece, não é? E são conhecidos aqui do torcedor. De forma que é uma equipe que nasce, pelo menos teoricamente, como uma das grandes favoritas aí para ascender a Série A do Campeonato Cearense. Sobem apenas 2 equipes e pela formação que a gente vê aqui, o Cariri não deixa de ser um dos favoritos. O Horizonte se conhece aqui muito pouco, o Honda, que já passou por aqui, o Erivelton, Danielzinho, enfim. Mas esse Horizonte muito diferente daquele Horizonte que começou no futebol cearense. É uma equipe nova, em pouco tempo o prefeito da cidade construiu um estádio muito bom, Domingão, foi para a Copa do Brasil, competições patrocinadas outras pela CBF e acabou pregando verdadeiros sustos a Fortaleza, Ceará, chegando na ponta do futebol cearense, mas deu uma refreada nos últimos tempos, tanto que hoje está aí na Série B do Campeonato Cearense. Vamos ver, né? O que teremos hoje à noite na Arena Romeirão para Cariri e Horizonte, Marco. Tá legal, opinião primeira de Demontier Tenório, aqui no nosso timaço da Vale FM, diretamente do estádio Romeirão, quando nesse exato momento aquela solenidade, o protocolo de abertura, aliás, muitas crianças, hein, Anderson? Dezenas de crianças entrando aí com os jogadores do time do Cariri, hein, Anderson? E todas as crianças, Marco Valério, o detalhe é que são das categorias de base do time do Cariri. O Cariri trabalha com o sub-9 até o sub-18, está fazendo um trabalho específico com essa garotada e todas essas crianças já fazem parte do projeto do Cariri lá no CT do time do Cariri, viu, Marco? Tem banda de música, um negócio extremamente organizado aqui nesse jogo do Cariri Futebol Clube. Já, Anderson, a gente vai conferir a arbitragem da partida, mas antes, João Filho chama lá dos estúdios, em nome de Produtos Panebon Pão Nosso, também para Madeireira Beira Rio, João Filho. Lembrando que esse jogo Cariri e Horizonte é da primeira rodada, a rodada que foi aberta no final de semana passado, com Itapipoca e Pague Menos, que foi 1-1. O Guarani de Sobral, por WO, ficou com 3-0 ao seu favor contra o Guarani de Juazeiro, que infelizmente não foi a campo. O Tiradentes empatou com o Barbalha hoje à tarde 0-0. Daqui a pouco Cariri e Horizonte aí na Arena Romeirão. E essa rodada, Marco, vai fechar amanhã, 3 da tarde, no estádio Domingão, na cidade de Horizonte, com o jogo do Floresta diante do Maranguape.
Tá legal, aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Em nome de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão, eu falei, Engazeiras Construções. Apoio do governo do estado do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular ou seu novo smartphone, também está na Fox. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Trabalhamos também em nome de Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. E na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com quem entende. Daniel Victor, 996151864, transformando sonhos em realidade. E aí, tá precisando de um novo óculos? O caminho certo é a Ótica Veja Bem, no centro da cidade, na Rua do Cruzeiro, 185 ali, ao lado da Praça Padre Cícero. Excelente atendimento, grandes marcas, e na compra do seu óculos e grau, a consulta é por nossa conta. Vá amanhã mesmo na Ótica Veja Bem, excelente atendimento e produtos de grande qualidade. Atenção, torcedor, confira a hora, aqui na Arena Romeirão. Faltando 2 minutos agora para as 19 horas. Anderson Luiz. Vamos conferir então a arbitragem para o jogo de daqui a pouco entre Cariri e o time do Horizonte. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é o senhor Paulo Vitor. Na assistência número 1 é o Francisco Moisés e na assistência número 2 é o Paulo Bento. Repetindo, quem comanda o jogo, o árbitro central é o Paulo Vitor, assistência número 1 Francisco Moisés e assistência número 2 é o Raimundo Bento. O quarto árbitro é o Barbosa Júnior, Marco Valério. Legal, meu querido Anderson Luiz, as duas equipes perfiladas, toda aquela solenidade de abertura, aquele protocolo de abertura de partidas da Federação Cearense, dezenas e dezenas de garotos abrilhantando e um público bem interessante aqui. Tem muita gente bacana, muita gente legal, até que surpreende positivamente a presença do público esta noite aqui, para uma noite de terça-feira, aqui na Arena Romeirão, a nova arena de esportes do interior do estado do Ceará, com grandes jogos, e tomara que a gente possa ter uma grande partida também daqui a pouco entre o Horizonte contra o time do Cariri Futebol Clube. Um abraço pro Pelado, também pro de Assis da Comatel, ouvindo a gente em Crato. Pessoal que tá no YouTube, Vale, ou melhor, Rádio Vale FM 99 oficial, vai lá, se inscreve, ativa as notificações para você receber aí sempre boas informações e acompanhar o nosso trabalho. Um abraço, por exemplo, pro Auricélio, na escuta da Vale FM em Farias Brito. Alô, galera de Farias Brito, meu querido amigo Lúcio Mascote, gente boa demais, também acompanhando a transmissão do Timaço. E lembrando que durante o jogo, quando a bola começar a rolar, você pode mandar o WhatsApp da Vale FM, mensagem de voz. Você manda uma mensagem rapidinha de áudio, fala do seu nome, aonde você mora, para quem você está torcendo, e aí você vai participar conosco, a brilhantar a nossa transmissão. Ô JF, diz aí qual é o número do WhatsApp da Vale FM pra galera, João Filho. Torcedor pode interagir com a gente pelo 988-199999, aquela mensagem curtinha, 10, 12 segundos, fala que tá escutando a gente, 988-199999. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, vai rolar a bola, já temos 19 horas em Brasília. Você lembra dessa vinheta, meu querido JF? Ave Maria.
essa é inesquecível. Vai rolar a bola aqui na Arena Romeirão. Time do Horizonte se posicionando à direita das cabines de rádio. Time do Cariri, obviamente que à nossa esquerda. Lembrando que o Horizonte joga de camisa, calção e meião na cor branca. Tem um detalhe na cor azul na manga da camisa do time do Horizonte. Já o time do Cariri, para quem nunca viu jogar, você sabe como é que é o uniforme da Internazionale de Milão, lá da Itália, né? Aquele uniforme com listras na posição vertical em preto e azul escuro, calção na cor preta, meião também na cor preta. É o time do Horizonte, aliás, é o time do Cariri, time da nossa região, para começar então o campeonato cearense da Série B. E é claro, viu, Anderson, que o pensamento não é outro senão fazer uma campanha para subir para a primeira divisão e disputar a primeirona ano que vem, hein, Anderson? Inclusive foi isso que o técnico Washington Luiz destacou ontem no último treino do Cariri. Teve o tradicional rachão e depois uma conversa com os jogadores, e o técnico destacou bastante essa situação, que o Cariri esse ano tem essa responsabilidade maior, tem um investimento maior e vem com tudo o Marco Valério para conseguir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Tá legal, Anderson, vai rolar a bola. O árbitro da partida ultima os preparativos, o senhor Paulo Vitor. Saída de bola para a equipe do Horizonte, tá lá o camisa de número 9, Diego Dentinho, para mexer da bola. Boa sorte pro time do Cariri, um dos representantes da nossa região. O Barbalha empatou hoje à tarde. O Guarani fará seu primeiro jogo dentro de campo, já que perdeu por WO no último domingo. Na próxima terça-feira, aqui mesmo no Romeirão, contra este time do Cariri. Autoriza o árbitro. Bola rolando aqui na Arena Romeirão. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. No timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Vem o Zé Gabriel na primeira tentativa pelo time do Cariri, vem cortando bem a zaga do Horizonte, corta ali do campo de defesa, o jogador que é Anderson domina, tenta a jogada, recuperação do Thalisson Calcinha, peças conhecidas do time do Cariri, acabou tocando errado, lateral direito do time aqui de Juazeiro do Norte. A bola fica tranquila com o goleiro Lucas da equipe do Horizonte. Primeiros movimentos aqui na Arena Romeirão, começou a segundona pro time do Cariri. Bola lançada para o ataque, antecipação do goleiro Lucas mais uma vez para fazer a defesa. Tá ali o técnico Washington Luiz, experiente, é o rei do acesso e é o rei também da Fares Lopes aqui no futebol cearense. Bola pelo alto, disputa no campo de defesa, faz o toque de cabeça ali pelo alto, jogador que é Thales, toca a bola pelo meio, tentou o Dodó, recuperação de jogada da equipe do Horizonte, desce pela ponta direita, avança, Simana vai embora para o campo de ataque, tenta o cruzamento, levantou pela ponta canhota, deixa a bola ali com Palominha, agora para Dentinho, brigou pela posse de bola, vem tirando a defesa do time do Cariri. A bola sobra no setor de ataque pela canhota, faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, vem a bola dominada agora com o jogador que é Tadeu, já tá parado o jogo, porque tem um atleta caído do time do Horizonte lá na área do Cariri, hein, Anderson? Palominha, Marco Valério, inclusive reclamou de pênalti, o banco reserva do time do Horizonte levantou-se agora para reclamar do pênalti, o juiz segue o jogo, o Palominha tá caído no gramado, vai receber atendimento médico. Placar do jogo de Novo Rio Chevrolet, Marco. E continua chegando gente aqui na Arena Romeirão, realmente um público interessante, repito, para um jogo terça-feira à noite na Série B do Campeonato Cearense. Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Meu querido Anderson, é melhor manter fechado aqui para a gente ter uma melhor qualidade de som para o nosso ouvinte ligado no timaço da Vale FM. Em nome de Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Também trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Movimenta a bola o time do Cariri, que vai ali gentilmente devolver a bola pro time do Horizonte no fair play. Primeiros 2 minutos e
e meio deste primeiro tempo. Placar de 0 para o time do Cariri, 0 também para a equipe do Horizonte, Campeonato Cearense Série B, que você acompanha aqui no Timaço da Vale. Lembrando, vai lá no YouTube, se inscreve no canal da Vale FM, Rádio Vale FM 99 Oficial. Ative as notificações, fique sabendo de tudo da nossa programação. Aqui a bola tocada no campo de defesa com o jogador Quetales pelo time do Cariri. Ele toca a bola no sistema defensivo, vem outra vez a bola lançada aqui no setor direito, campo de defesa. Quem recebe é o zagueirão Matheus Serra. Ele toca a bola para o Everton. São os dois zagueiros do time do Cariri Futebol Clube. Levantamento pela canhota, solta a bola para Thales, tenta cruzar a linha que divide o gramado, ainda prende a jogada. Time do Horizonte todo fechadinho no começo da partida. Tudo isso para você na marca de 4 minutos deste primeiro tempo. Levantamento, devolve ali a zaga do time do Horizonte, vem a bola pelo meio, recuperou o jogador que é Palominha, toca a bola para Dentinho, dominou, bateu pro gol, ela passa perigosamente, vai para fora. Na primeira boa chegada do jogo foi do time visitante, hein, Anderson? E foi lá pela ponta direita, deram liberdade ao Palominha, ele viu o espaço, bateu, cruzada, a bola foi pra linha de fundo, tiro de meta pro goleirão André. Placar do jogo 0-0 na informação de Ares Motos. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Heraldo Castelo, número 320, em Juazeiro do Norte, bairro Lagoa Seca. Olha o Cariri chegando, toque de cabeça do Thales, corta bem a defesa, acaba tirando ali a zaga do time do Horizonte de qualquer maneira. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. 7 da noite, 7 minutos aqui no Timaço da Vale FM, Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste no Brasil, informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Conferindo o futebol com muito mais emoção no microfone da Vale FM 99,9. Para você ligado no Timaço, eu confirmo os 5 minutos do primeiro tempo. 5 da primeira etapa aqui na Arena Romeirão. No placar do Cariri da Sorte, 0 pro Cariri, 0 pro Horizonte. A bola rola também pela Copa do Brasil e já tem gol. O América Mineiro faz 1-0 no CSA de Alagoas. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Oferecimento Unimed, Cariri. Cuidar de você é o que nos move. Também para Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Time do Cariri vai tocando bola pela direita. Lança a bola pelo meio. Deixa a bola trabalhada para Dael. Sai bem do primeiro, avança, faz o toque de bola pelo meio. Tentou uma jogada. Vem o corte da zaga. Vem tirando ali de qualquer maneira. Danielzinho. A bola sobra pela canhota. Brigou por ela. Chegou, tocou. Tadeu lança a bola pelo meio para Elivelton, bom jogador, lança a bola pela ponta esquerda, descola, lançamento, chegou ali perigosamente, Diego cruzou para a boca do gol, afasta a defesa, ela vai sobrando com o time do Cariri, novamente a bola fica tocada pela canhota, agora com Tadeu, cruzamento, bateu nas costas do Thales, vem brigando por ela, insistiu, vem tirando agora Zé Gabriel, um dos volantes do time do Cariri, depois teve a falta do jogador horizontino, falta pro Cariri, aqui no campo de defesa, hein, Anderson? Na sequência, quando o Zé Gabriel tentava a jogada, o Tadeu acabou fazendo a falta em cima do volante do time do Cariri. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Alfa Vidros, Marco. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer, em nome também de Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri. Alô, grande Alain, torcedor do Leão do Mercado, torcedor do Guarani. Alain Martelinho de Ouro, o melhor serviço da nossa região. Bola tocada no campo de defesa, vem o time do Cariri para o ataque, bola disputada ali do sistema defensivo, a bola fica com o Everton, vem o zagueiro camisa 4 do time da casa,
casa, lança a bola pelo meio, deixa a bola ali com o jogador camisa de número meia dúzia, que é o Thales, lança a bola, deixa a bola dominada com o Renezinho, lançando bola no campo de defesa, movimenta a jogada, levanta a bola pela ponta direita, deixa com Thales, que começa tudo de novo no campo de defesa. Fala, JF. Pessoal que tá acompanhando a gente pelo canal da Vale FM no YouTube, um abraço aqui para o DJ Suquita, tá lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço também para o Eduardo Alves, da cidade de Iguatu. Tá certo, um grande abraço, você ouvindo a transmissão pelo canal da Vale FM no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Aqui o time do Cariri tentava com Dodó, perdeu a posse de bola, recuperação do time do Horizonte, Cibana vai embora para o ataque, bola tocada com Diego Dentinho, ele sai bem da marcação no primeiro, puxa a bola aqui pela canhota, viu a passagem do Tadeu, Erivelton domina agora, levantou na entrada da grande área, corta bem a zaga do time do Cariri, a bola fica pelo meio, vem o toque feito agora do Renezinho, lança a bola pela direita, deixa com Thalisson, que é aquele jogador muito conhecido, revelado pelo Campo Grande, do meu querido amigo Soares Leite Machado, mas que já jogou pelo Guarani, pelo Icasa, pelo CSA de Alagoas, tem uma vasta rodagem aí o Thalisson, camisa de número 2, que também é conhecido por nome de banda de forró, né, Anderson? É o Thalisson Calcinha, já que ele é fã da calcinha preta, já contou essa história em outras ocasiões. Aqui Vale FM 99,9. Em nome de Daniel Victor, seu corretor de imóveis. Ligue para 99615-1864 e faça um bom negócio. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Também conosco, Ótica Veja Bem, porque na compra do seu óculos de grau, a consulta é por conta da Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro, ali ao lado da Praça Padre Cícero. Lateral vai ser cobrado aqui no campo de defesa pelo time do Cariri, bola tocada pelo meio, deixa a bola dominada, agora quem recebe é Dodó, experiente jogador, virou, girou, fez o toque, lançamento feito pela canhota, recebeu Thales, camisa de número meia dúzia. É bom lembrar pro ouvinte, tem o Thalisson, lateral direito, e o Thales, lateral esquerdo, nomes bem parecidos aí nas laterais do time do Cariri Futebol Clube, e é o Thalisson quem domina, lança a bola para o Zé Gabriel, boa jogada, dominou, cruzou para a boca do gol, faz o passe, ela sobrou agora para Nael, bateu, defesaça do goleiro agora do Horizonte, que defesa do goleiro Lucas, no chutaço do Nael, goleirão do Horizonte evitou o gol do Cariri, hein, Anderson? Cadê o Anderson Luiz? Daqui a pouquinho o Anderson Luiz trazendo então o detalhe aqui do lance na grande jornada esportiva do Timaço da Vale FM. Em nome de Dourado Joias. Conosco também Gênesis Solar. Você está cansado aí de contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Fale com Luciano Carvalho pelo número 981237956. Aqui Vale FM conferindo a hora na terra do Padre Cícero. Em nome de Novo Rio Veículos, 7 da noite, 14 minutos aqui na Vale FM, conferindo futebol com muito mais emoção para você. Ares Motos traz agora o tempo de jogo aqui na Série B do Cearense. Oi. 12 minutos jogados, etapa primeira de jogo, 12 minutos do primeiro tempo aqui na Arena Romeirão em Fortaleza, no placar do Cariri da Sorte, que tem 60 mil reais no prêmio principal do próximo domingo. Tudo como começou, 0 pro Cariri, 0 também pro Horizonte. Copa do Brasil ainda hoje, com a estreia do técnico Filipão. O Atlético do Paraná recebe o Tocantinópolis do Tocantins. A informação para a Madeireira Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Todo mundo ligado no Timaço na Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Estamos juntos pela 99,9, a rádio que é tudo que você quer, com apoio da Câmara Municipal de Juazeiro, Presidência William dos Santos Basílio Obilinha. Por enquanto, 0 pro time do Horizonte, 0 também para a equipe do Cariri Futebol Clube. Abertura para essas duas equipes, é a primeira rodada da Série B do Campeonato Cearense. Daqui a pouco eu vou explicar o regulamento
andamento no campeonato pro ouvinte que tá ligado aqui no Timaço da Vale FM. Bola tocada pelo meio, tentou uma jogada, falta ali em cima do Danielzinho, o jogo tá parado. O regulamento é o seguinte: 10 equipes jogam entre si nesta primeira fase, jogos de ida, ou seja, 9 partidas. Melhores se classificam para um pentagonal decisivo na segunda fase. Aí, novamente, os 5 melhores da segunda fase vão jogar entre si. O primeiro e o segundo colocado sobem para a primeira divisão. Ou seja, não tem essa de mata-mata, de semifinal, de decisão, não. A fase inicial com 10 clubes, se classificam 5. A segunda fase com 5 clubes, os 2 melhores já sobem para a primeira divisão do ano que vem. Informação em nome de Arena Dom Vicente, no caminho do Oásis. Reserve aí seu horário na Arena Dom Vicente, 98194-2484. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório, também aqui no Timaço da Vale. Time do Cariri vem tocando a bola pelo meio, Dodó entrega a bola para Zé Gabriel. Gabriel domina a bola, faz o lançamento pela direita com Thalisson, entregando agora para Dael, disputa a jogada, brigou por ela, vem com bola dominada, avança para a peça ofensiva, já perde a posse de bola. Recuperação outra vez ali do Tadel pelo time do Horizonte. Falta agora em cima do jogador do time do Horizonte, jogo parado, é falta pro time visitante, Anderson. Excesso de força do Matheus, acabou fazendo falta ainda no meio campo a favor do time do Horizonte. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é todo mundo ligado, a rádio que todo mundo ouve aqui, absolutamente líder em audiência em todos os horários. Levantamento será feito na grande área, placar de 0-0, é falta boa pro time do Horizonte, pra cobrança então, levantamento feito na grande área, Ítalo cruzou pra boca do gol, sobrou, vai marcar, bateu, ela foi pra fora! Bateu pelo alto ali o zagueirão que chegava perigosamente. Aí foi um vacilo da defesa do Cariri. O zagueirão estava sozinho, o Wesley, em Anderson. Cochilou de fato a defesa do time do Cariri. Uma bola lançada, um bate-rebate, a bola sobrou pro Wesley. A sorte é aquele zagueiro, Marco Valério, pegou embaixo da bola, jogou a bola pra linha de fundo. Segue o jogo 0-0 na informação de Baleia Burgues. Agora desce o time do Cariri para o ataque com Renanzinho, domina a bola pela canhota, puxa para a perna direita, cruzou para a boca do gol, afasta a defesa, vem tirando o Anderson, bola pelo meio, vai sobrando agora, dominou o jogador que é Diego Dentinho, toca errado, recuperação de bola feita ali pelo time do Cariri com Renanzinho, toca a bola pelo meio, deixa ali com Zé Gabriel, entrega a bola para Dodó, Dodó domina a camisa número 5 do time da casa, ele puxa a bola pelo meio é sempre mais congestionado, mesmo assim faz o passe, entrega a bola para o zagueiro Everton, domina a camisa 4, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada pelo meio agora, em favor do time do Cariri Futebol Clube. 0-0 o placar do jogo, 16 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que o torcedor pode participar com sua mensagem. Você manda o áudio pro WhatsApp da Vale FM, manda seu nome, seu endereço, para quem você está torcendo. A brilhante também a nossa transmissão no WhatsApp 988199999. Pode mandar a sua mensagem. Dodó lança a bola pela direita, faz o passe, entrega a bola para Thalisson, cruzou para a boca do gol na tentativa agora do Romário, vem cortando bem a zaga do time do Horizonte, a bola vai sobrando para Dael, lança a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada para Renanzinho, limpou bem, boa jogada, cruzou, levantou para a boca do gol pro Romário, já subiu a bandeirinha, e como não tem VAR, o jogo já tá parado, hein, Anderson? Tenho cá minhas dúvidas sobre esse impedimento, se o camisa 9 de fato do time Romário estava adiantado do time do Cariri, mas o árbitro marcou, cobrado o placar 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. E o torcedor participa conosco na transmissão da Vale FM. Fala, torcedor! Boa noite, João Filho, boa noite, Delton Sá, Marcos Valério, todo o pessoal que forma a Rádio Vale do Cariri. Aqui é o Cildo de Jundiaí, São Paulo, torcedor do Icasa, ouvindo vocês agora, abraço.
Valeu, Cildo, obrigado pela participação aqui na transmissão do Timaço da Vale FM. 0-0 o placar do jogo. Na marca de 18 minutos, participe você também. Mande seu áudio 988-19-9999. Você interage com o Timaço da Vale. Bola tocada pela canhota para Renanzinho. Domina a bola pelo time do Cariri. Lança a bola pela ponta esquerda. Thales cruzou para a boca do gol. Bate na defesa. Escanteio lá pela canhota. É pro time da casa. É pro time do Cariri, Anderson. O Thales tentava pela esquerda, o cruzamento procurando camisa de número 9, Romário. A zaga cortou, linha de fundo, o escanteio pro Cariri, camisa de número 10, Renezinho na cobrança, Marco. Informação para Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo também. Para Espaço Verde do bairro Lagoa Seca. O árbitro ali gesticula, diz que não vai aceitar, empurra, puxão de camisa. É escanteio pro time do Cariri Futebol Clube. E com ele a esperança do seu torcedor. Levantamento não, cruzou por baixo. Só que a jogada foi mal ensaiada. Chegou ali o corte da zaga. Ainda teve a falta do Nael. Mais um torcedor interagindo conosco. 988199999. Alô, Marco Valério. Boa noite, aqui é Aguinaldo das Calhas. Eu tô aqui na rua São Cândido, curtindo no bar do Evaldo. Ei, eu vou torcer o Cariri. Eu sou casando doente, mas vou torcer o Cariri, que é futebol daqui, viu? Boa narração e bom trabalho. Valeu, Aguinaldo, gente boa demais, também acompanhando a transmissão do nosso Timaço da Vale. Já eu quero ouvir a opinião de Demontier Tenório. Estamos nos aproximando dos 20 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0. Num oferecimento de produtos de limpeza Multilar. A dona de casa vai adorar. Também para Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em produtos em couro e Engazeiras Construções. Alô, Marcelão, grande abraço, é o fã do Zezo, rapaz. Alô, Marcelão, grande abraço, obrigado pela companhia. Bola tocada pelo time do Cariri, que vem para o ataque. Dodó lança a bola, Coutinho faz o passe pela canhota agora. O Everton vai servindo ali, o Thales faz o toque de primeira. Romário lançou de cabeça, tentou uma jogada pelo meio, corta bem a zaga. A bola vai sobrando agora com o Anderson pelo time do Horizonte. Lança a bola pro centroavante Diego Dentinho, ele faz o passe, deixa a bola trabalhada com Denis, lateral do time do Horizonte. Recuperação da equipe do Cariri. Bola tocada para Nael, dominou, faz o passe ali, 3 dedos, lança a bola lá pela canhota para Thalisson, tem Renancinho, domina, faz o passe na aproximação, lançamento feito pela canhota, chega perigosamente agora outra vez o time do Cariri, tentativa de jogada, brigou pela posse de bola, o árbitro já paralisa, marca falta, é falta lá do outro lado, do lado canhoto, falta boa pro time do Cariri, ou deu só o lateral mesmo, né? O árbitro sinaliza apenas o lateral em favor da equipe do Cariri. Bola tocada pela ponta esquerda, vem para o ataque, tentou uma jogada Renanzinho, a bola acaba saindo agora. Lateral no campo de defesa em favor do time do Horizonte. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. Arena Romeirão, 7h24. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, traz agora o ataque do time do Cariri. A batida pro gol e a defesa. Goleirão Lucas, mais uma vez para salvar. Na chegada agora do Romário, hein, Anderson? É uma jogada rápida do time do Cariri. A construção foi do Nael, que rolou pro Romário, tentou tirar do goleiro e o goleiro jogou a bola para a linha de fundo. Escanteio pro Cariri, camisa 10 da cobrança, Renezinho, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, Marco. Grande abraço também pra galera do Iguatu, acompanhando pelo YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Alô, Eduardo Alves, um grande abraço. Obrigado também pela audiência pelo YouTube, canal oficial da Vale FM. Levantamento vai ser feito na grande área, cruzou pra boca do gol de cabeça, tirou a defesa do time do Horizonte. A bola vai sobrando pela direita em favor do time do Cariri, tentativa de jogada, levantamento feito, toca a bola para Nael, dominou Nael, brigou por ela, antecipação da zaga. Confirmando para você, 22 minutos do primeiro tempo, placar de 0 pro Horizonte, 0 também pro Cariri. Deixa eu aproveitar para ouvir aqui a palavra do Demontier Tenório. Lhe agrada o jogo e a postura do time do Cariri até agora, Demontier? Olha, aparentemente é um jogo equilibrado, sabe?
me passa a impressão de que o Cariri está prospectando muito. Ele fica ali trocando passes na intermediária, no que pese já ter chegado em 2 oportunidades, mas o Horizonte não se faz de rogado não, viu, Marco? Também já deu as suas pontadas por ali, já meteu susto no time do Cariri, pelo menos em 2 boas oportunidades também. Por isso que é um jogo equilibrado, ao meu ver até aqui, com destaque para o Nael, nesse time do Cariri, que se esforça, que corre, que se doa, que se apresenta como opção, mas assim, no mais é como se os outros estivessem prospectando, esperando não sei o que. Tem que ter mais atitude o Cariri, se pensa em conseguir 3 pontos. Opinião de Demontier Tenório. Olha o Cariri chegando, bola tocada na grande área, cruzamento pro Romário, afasta a defesa, bola vai sobrando, tentativa de jogada, outra vez o time do Cariri tenta antecipação agora do Erivelto, é bom jogador, hein? Aliás, todo Erivelto é bom, rapaz, esse Erivelto aí é bom jogador do time do Horizonte, que vem para o ataque, bola tocada com Diego Dentinho, faz o passe, toca a bola pela direita, perigosamente chega ali na grande área, caiu o jogador, agora levantou-se, mas a bola fica dominada com o time do Cariri, com Tales no campo de defesa, vai dominando, deixa a bola com o zagueirão, que é o Serra, o Matheus Serra, camisa de número 3, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos, atendimento espetacular, tem delivery também da Mão de Vaca, 988657741, conosco também Ramagem Couro, sinônimo de qualidade, levantamento feito pela canhota, vem pro campeonato, ataque outra vez o time do Cariri, a bola sobrou para Nael, bate em cima da defesa, explodiu em cima do volante Anderson, a bola vai sobrando agora com Diego Dentinho, dominou camisa 9 do time do Horizonte, avança Simana, vai para o ataque, toca a bola para Erivelto, ele é habilidoso, bateu de longe, ela foi para fora, só tiro de meta pro time do Cariri agora, hein, Anderson? É muito bom jogador Erivelto, mas pegou muito mal na bola, pegou embaixo, tranquilo pro goleirão André, segue 0-0 o jogo. Na informação, de novo o Rio Chevrolet. Anderson Luiz, eu vou querer saber a sua opinião, porque me surpreende a presença de público esta noite aqui na Arena Romeirão, público muito interessante para um jogo do time do Cariri, que é um time recém-criado e é um time muito jovem da nossa região, e também numa noite de terça-feira, hein, Anderson? E se você prestar atenção, tem um detalhe também, Marco, a maioria dos torcedores estão de azul, alguns, grande maioria, com a camisa do time do Cariri, é bem em cima do trabalho que o Cariri faz. O Cariri tem mais de 1.000 sócios torcedores, e esses sócios têm acesso inclusive ao estádio em dia dos jogos do Cariri. Então o Cariri está conseguindo de fato em loco trazer um bom público aqui para a Arena Romeirão, Marco. Tá faltando gol, como disse o Demontier Tenório, para incendiar ainda mais as arquibancadas aqui da Arena Romeirão. E você acompanha tudo no Timaço da Vale FM, oferecimento Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Em nome também de Ótica Veja Bem, na Rua do Cruzeiro 185, ali ao lado da Praça Padre Cícero, há mais de 10 anos com experiência para você. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. Conferindo aqui na Arena Romeirão, 19h29 no Timaço da Vale FM. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando agora o tempo de jogo na segundona do Campeonato Cearense. Arena Romeirão, primeiro tempo de partida, 27 minutos agora, 27 minutos do primeiro tempo, no placar do futebol show do Timaço da Vale FM, em nome do Cariri da Sorte, que tem R$60 mil no prêmio principal do próximo domingo, 0 para o time do Cariri, 0 também para o Horizonte. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, pela Copa do Brasil, o Azures do Paraná recebe o Bahia. A informação para Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. JF, você tá precisando de vitamina C, não tá, João Filho? Rapaz,
Tô sim, tô. Pronto, passa nas farmácias Fernandes, são 6 lojas. Já fiz o pedido, tô aguardando chegar. Você. Pronto, JF, Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Alô, Marquinhos, um grande abraço também, obrigado pela companhia, conosco no Timaço da Vale, Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Jogo reiniciado aqui na Arena Romeirão, tudo isso pra você na marca de 28 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0, bola tocada pela direita, vem para o ataque, trabalha a jogada, o time do Horizonte, lançamento feito ali na ponta direita, tentou uma jogada Honda, o baixinho que é conhecido do futebol aqui da região do Cariri. Lateral vai ser cobrada em favor do time do Horizonte, Denis vai se posicionando ali para a cobrança. Fala, JF. Você falou que o Marcelão na Engazeiras gosta do Zézio, então ele vai pro show do Zézio dia 4 de junho, o Arraiá do Zézio, no Clube dos Comerciários, vai ter o Zézio, vai ter a Simone Vox e também a Karina Ferreira, Aqui, obrigado então, meu querido JF, pelas informações. Grande Marcelão, é fã do Zezo, rapaz, com aquele vozeirão todo. Um abraço pro Marcelão, pro seu Macedo, seu pai também. Obrigado pela companhia. Aqui o time do Horizonte desce, cruzamento feito na grande área, levantou, saiu o goleirão, saiu bem ali. O André pra fazer a defesa, catou firme com tranquilidade. O lanche já tá por aqui, viu, meu querido Anderson Luiz? Tá certo. Só esperando por você, rapaz. Daqui a pouquinho chega aí. É, aquele atendimento sempre muito especial do pessoal aqui da Arena Romeirão. A gente agradece pelo carinho. Bola tocada pelo meio, vem pro contra-ataque. O time do Horizonte rouba a bola ali. O Zé Gabriel, só que tocou errado. Errou no passe. Informação para produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. E também massa para pastel Tasquinha. 29 minutos, 29, isso mesmo, 29 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0, vem outra vez o time do Cariri para o ataque, o toque é feito pelo Renanzinho, lançou na frente agora, buscou a jogada, vem novamente a bola para Thales, brigou por ela, tentou ali, o Romário pede bola na grande área, tenta cruzamento, bola por baixo, vem tirando o sistema defensivo, cortando de qualquer maneira o zagueiro Wesley, camisa número 16, só que aperta a bola, ganha bem o time do Cariri agora, levantamento mais uma vez pela canhota, tenta o cruzamento, a bola saiu, o árbitro tá dando só tiro de meta, Anderson. Tiro de meta. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Ares Motos e Novo Rio Veículos trazendo a hora aqui na Vale FM. 19h33, 7h33 da noite. Obrigado, torcedor, pela companhia. Conferindo o futebol com muito mais emoção. Ares Motos traz o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Todo mundo ligado no Timaço da Vale, conferindo agora 30 minutos deste primeiro tempo no placar da Vale FM, para você conferir com muito mais emoção. 0 para o time do Cariri, 0 também para o Horizonte. Copa do Brasil na sua terceira fase, amanhã, 19 horas na Arena Castelão, tem Ceará e o Tombense de Minas Gerais. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Rapaz, essa cabine aqui tá um gelo, meu amigo. Ainda bem que eu vim protegido, mas não tá fácil não. Vamos ver se a garganta aguenta até o final. Conferindo o futebol com muito mais emoção. Oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Aqui tem lateral pro time do Horizonte, não, pro time do Cariri. Thalisson Calcinha movimenta, ele lança a bola pela direita, faz o toque de cabeça ali, a zaga, Nivelton corta de qualquer maneira, a bola sobra pelo meio, mais uma vez agora com o time do Cariri. Thalisson faz o passe, a bola seria pro Nael, a bola acaba saindo, lateral em favor da equipe do Cariri Futebol Clube. Vai lá o Zé Gabriel, vai tocando bola para o Thalisson, para a cobrança do lateral pela direita. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento Gênesis Solar, a geração de energia solar que você precisa para acabar com aquela conta absurda de energia. Ligue para o Luciano,
8123-7956. Conosco também, Arena Dom Vicente, Society, futebol, bar, petiscaria, escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos. Reserve seu horário pelo WhatsApp 98194-2484. Lembrando que o torcedor pode interagir conosco, 98819-9999. Já tem mais um torcedor. Levantamento feito pelo time do Cariri, bola para Romário, cortou a defesa, bota a bola para a linha de fundo ali o Ítalo, escanteio pro time do Cariri, Anderson. E dessa vez foi o Wesley que cortou a bola meio que estranho para a linha de fundo, lá pela ponta direita, lá pela ponta esquerda, perdão, camisa de número 6, Thales, na informação de Farmácias Fernandes. Vamos lá, Thales, capricha, Thales, vai levantar a bola da grande área para cá. 0, tá faltando o golzinho do time do Cariri. Bola pelo alto, cruzamento para a boca do gol, desvio da zaga. A bola sobra aqui para a direita com Nael, domina pelo time do Cariri, faz o passe, entrega a bola para Thalisson, recebe o calcinha, tenta o drible, volta a bola para Nael, levantou, cruzou na grande área, no tumulto, a bola foi para fora. Só tiro de meta agora pro time do Horizonte. E o torcedor participa na transmissão da Vale FM. Alô, Marco Valério, boa noite. Aqui quem fala é Inaldo Segurança. Vai ser 2-0 Cariri, 2 gols de Nael. Tá legal, Inaldo. Tomara que seja do jeito que você tá falando, 2-0, para que a gente possa ter a primeira vitória de um time do Cariri nesta primeira rodada da Série B do Campeonato Cearense, já que o Barbário empatou hoje à tarde. O Guarani perdeu, infelizmente, por WO, não foi a Sobral. Tem, portanto, o jogo agora do time do Cariri. Boa sorte. A bola tocada aqui na canhota, a bola acaba saindo lateral em favor do time do Cariri no campo de defesa. Tudo isso na marca de 34 minutos deste primeiro tempo, placar de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Oferecimento Espaço Verde, você de bem com a natureza. Espaço Verde, Avenida Leão Sampaio, no bairro Lagoa Seca. Também para produtos de limpeza Multilar. A dona de casa adora qualidade, rendimento, satisfazendo todas as necessidades. Produtos de limpeza Multilar. Aqui vem o time do Cariri, vem o Zé Gabriel, adiantou, a bola sobra lá ó, pela canhota, agora deixa a bola dominada pelo Renanzinho, lançou para Thales, vai pintar o cruzamento, levantou na grande área, tirou a defesa, escanteio, é mais um pro time do Horizonte, não, pro time do Cariri, hein, Anderson? E mais um, Marco Valério, pela ponta esquerda, mais uma vez, camisa de número 6, Thales na cobrança. Cariri tá tentando muito pela ponta esquerda, camisa de número 6, Thales, na informação de Alfa Vidros, Marco. Alfa Vidros, vidraçaria com você também na transmissão do Timaço na Vale FM. Vai levantar a bola da grande área, Thales. Mais um escanteio, cruzou para a boca do gol, bola pelo alto, tentou de cabeça ali o Serra. A bola vai sobrando tranquila com o goleiro do time do Horizonte, o Lucas, camisa de número 1. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículo. 19h39, 7h39 da noite aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense da Série B. Conferindo para você aqui na Arena Romeirão, 36 minutos do primeiro tempo, 36 da primeira etapa. No placar do futebol show para Cariri da Sorte, 0 Cariri, 0 também para o Horizonte. Amanhã tem Série A do Brasileirão, um jogo isolado. O Bragantino recebe o Atlético Mineiro. A informação para Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM 99,9. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. Oferecimento Unimed. Cariri, cuidar de você é o que nos move. Também para a ótica Veja Bem, no centro da cidade, Rua Cruzeiro, número 185. E é claro, produtos Panebom Pão Nosso. Deixa eu aproveitar para ouvir o Demontier Tenório, que a gente já está se encaminhando, Demontier, para aquela reta final da primeira etapa. Estamos com 37 minutos do primeiro tempo.
melhorou a performance do time juazeirense, Demonte? Eu nunca vi um primeiro tempo com a cara de empate tão grande, sabe? E pode pôr uma coisa na sua cabeça, Marco Valério. Esse time do Horizonte não é bobo não, viu? Ele cadencia muito o jogo e quando ele sai para o ataque, ele sai com uma certa segurança. Ele toca muito bem a bola. Se eu conheço o Austin Luiz, eu tenho a impressão de que ele não deve estar nada satisfeito com o time do Cariri. Tem a posse de bola, é verdade. Mas trabalhar essa bola tem sido uma dificuldade. E isso se deve também, sabe a quê? A boa marcação desse time do Horizonte. Por isso que eu não vi um primeiro tempo tanto parecido assim com uma cara de empate como tem sido até aqui Cariri e Horizonte. Opinião de Demonte Tenório, aqui na Vale FM, em nome de Daniel Victor, seu corretor de imóveis, também para Madeireira Beira Rio. Aqui o tiro de meta vai ser cobrado para o time do Horizonte, tudo isso na marca de 38 minutos deste primeiro tempo. JF, dá uma olhada aí no nosso grupo do Timaço para você dar uma conferida. Não faz inveja, não. Chegando perigosamente, bola batida e o gol! Gol do time do Horizonte, Diego Dentinho! Gol do Horizonte! Diego Dentinho, camisa de número 9, numa jogada rápida, a bola sobrou pro Diego, ele bateu forte, não deu pro goleirão André do Cariri. É o primeiro do jogo, é o primeiro gol do time do Horizonte. Diego Dentinho, camisa 9, balançou as redes na Arena Romeirão. Agora 1 pro time do Horizonte, 0 pro Cariri, hein, Anderson? Em um cochilho gigantesco da defesa do time do Cariri, entregaram a bola pro Diego Dentinho, que só teve o trabalho de olhar pro goleirão André e descolar do goleiro, fazer o primeiro gol da partida. Agora, o Horizonte tem 1, o Cariri não tem nada, Marco. A agendinha do futebol show do Timaço da Vale FM. O Diego balançou as redes, comemorou. E a agendinha do Timaço chega com grande JF. É o primeiro gol do Diego com a camisa do Horizonte. Primeiro que marca o time na competição. Primeiro que toma o Cariri. E o Campeonato Cearense da Segundona chega à marca de 3 gols anotados. Agradecendo a sua audiência, você que nos acompanha também no nosso canal da Vale FM no YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, inscreva-se no canal oficial da Vale FM no YouTube. É mais uma opção para você ouvir as nossas transmissões. Levantamento da grande área pelo time do Cariri, Sal, goleirão Esmalma, tenta pressionar o time da casa, bola tocada com Thalisson Calcinha, lança a bola para Nael, cruzou para a boca do gol, bateu na zaga. Escanteio, mais 1 pro time do Cariri, hein, Anderson? Dessa vez pela ponta direita, o Nael foi tentar o cruzamento, o zagueiro cortou, linha de fundo, escanteio pro Cariri, camisa de número 10, Renezinho, na tentativa do empate do Cariri, marcou. Numa informação de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, também para Comercial ZM, levantamento vai ser feito na grande área, Renezinho, é o 9º escanteio do jogo em favor do time do Cariri, impressionante isso, autorizado pelo árbitro da partida, 41 do primeiro tempo, levantou para a boca do gol de cabeça, a bola tocada, chegou, brigou, a bola bate na zaga depois do chute do Nael. Olha o contra-ataque perigoso, Erivelton domina, tem a passagem no Honda, brigou, perdeu a posse de bola, o árbitro manda seguir o lance. Demonte Tenório, esse golzinho do Horizonte aqui, praticamente no final do primeiro tempo, ninguém esperava por essa, hein, Demonte? Eu tinha dito, esse time do Horizonte, ele não tem nada de bobo. Mas é evidente que ele precisou da falha do adversário, né? Porque a partir do momento que ele apertou a saída de bola, apostando nessa possibilidade, se deu bem. Eu não sei o que diabo o Weberton quis fazer com aquela bola. Deu um toquezinho sutil,
o Diego Dentinho olhou para ele, obrigado camarada, e um golaço, viu, Marco? Ele olhou o posicionamento do goleiro André e tirou do alcance do goleiro. Eu disse aqui, esse time do Horizonte não tem nada, absolutamente nada de bobo. Na terceira oportunidade ele foi lá e colocou para dentro, mas contando com a falha do zagueiro Weber. É isso, opinião de Demontier Tenório. Um abraço pro meu querido Ivan, lá da Panebonta, o nosso grande empresário da nossa região, meu amigo Lúcio Mascote, meu primo Mascote, abraçando com muito carinho o Thiago Faustino, rapaz, gente boa, tá aqui no Romeirão, ao lado do seu irmão Thalisson, acompanhando o jogo do Cariri Futebol Clube. Cariri que tá perdendo, placar de 1-0, tem falta perigosa agora. Quem na cobrança, Anderson? Na cobrança, 2 jogadores do time do Cariri lá na cobrança, tá o Renezinho e o Patuta na cobrança. Autorizado para a cobrança, portanto, ali o mais baixinho, Renezinho, levantou na grande área, cortou a defesa, a bola sobra pelo meio, fica em favor do time do Cariri mais uma vez, tentando pressionar no final da primeira etapa. 43, sinalzão do Timaço marcando. Time do Cariri vem tentando cruzamento, só que o jogo já está parado ali, marcada a irregularidade contra o ataque do time do Horizonte, que perde pelo placar de 1-0. Informação em nome de Alfa Vidros, Vidraçaria, cortinas e vidros, box, espelhos, esquadrias, na Avenida Plácido Aderaldo Castelo, bairro Lagoa Seca. Conosco também, Comercial ZM, o shopping da indústria da construção civil, é concessionária estilo para toda a região. Eu falei da Comercial ZM. Vou dar aqui um grande abraço pro deputado estadual Nelinho, tá lá em Fortaleza, acompanhando a gente também pelo YouTube. Alô, deputado Nelinho, torcendo pelo time do Horizonte. Ali o árbitro vai mandar reiniciar a partida, bola favorece ao time do Cariri. Fala, Demonte. Eu acho que o Nelinho deve estar torcendo pelo Cariri, não? E eu falei o quê? Horizonte. Ah, foi um ato falho. O Nelinho tá torcendo pelo Cariri. Obrigado, Demontier. Até porque o Nelinho é irmão do Dr. Rezenberg, que é o presidente do time do Cariri. É o Nelinho torcendo aí pelo Cariri. Eu acho que o Horizonte tá na minha cabeça, porque tá ganhando o jogo. Bola tocada do campo de defesa, vem pro campo de ataque. O jogador que é Matheus movimenta pelo time do Cariri. Levantou na frente, brigou pela posse de bola, faz o passe. Seria pro Zé Gabriel. A bola correu demais. Aí só tiro de meta em favor da equipe do Horizonte. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. O Anderson, subiu alguma plaquinha por aí, Anderson Luiz? Agora subiu, né, Anderson? 2 minutos, vamos até 47 minutos, estamos com 45, vamos a mais 2 minutos, 47 minutos, tá caído ali o jogador do time do Horizonte, claramente já fazendo aquela tradicional cera para ganhar um tempinho e para virar da frente nesta primeira etapa. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas e energia? Gênesis Solar é a solução. Ligue para 981237956. E aqui tiro de meta agora pro time do Cariri no finalzinho do primeiro tempo. Já tem Jubão Filho no comando do nosso intervalo show do Timaço na Vale FM. Oferecimento de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Também para produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Vai perdendo o time do Cariri pelo placar de 1-0. Gol do Diego, que marcou aqui nesta primeira etapa. Diego Gentinho, camisa de número 9. A bola tocada pelo meio, vem para o campo de ataque. O time do Cariri com Nael lançou na frente. Boa jogada, chegou Romário, bate prensado. Providencial, marcação ali do zagueirão do time do Cariri Futebol Clube. A bola sobra para o campo de ataque, para o Cariri. Dominou, chegou Nael, tocou na frente pro
O Patuta cruzou para a boca do gol, agora chega tirando a zaga. Afasta o perigo da tentativa do Renezinho. É pressão do Cariri no final deste primeiro tempo. Cruzamento, tocou de cabeça, tira a defesa. Escanteio para o time do Cariri e haja pressão em Anderson. Mais um escanteio para o Cariri na ponta esquerda. Na cobrança dessa vez, camisa 8, Patuta, caído agora nesse momento, um jogador do Horizonte, camisa de número 5, tá caído, fazendo aquela feira, o Anderson, aquela cera tradicional, cera, já tá tudo ok com o Anderson, vai ser cobrado escanteio pela ponta esquerda para o time do Cariri, Marco Valério. Levantamento vai ser feito na grande área. Para você ligado no Timaço da Vale FM, cruzamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, chega tirando a defesa, vem sobrando, brigou por ela acaba ali, escapuliu, saiu, terminou o primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa aqui na Arena Romeirão. 0 para o time do Cariri, 1 para o time do Horizonte, gol do Diego Dentinho. Eu volto já para o segundo tempo, esperando aí um segundo tempo melhor para o representante caririense, porque vem aí agora o nosso intervalo show do Timaço, com o grande JF, o gigante jaguaribano. Fala, João Filho! Bom, por enquanto tá dando o Horizonte, 1 para o Horizonte, 0 para o Cariri. Intervalo de partida é o início da caminhada do Cariri no campeonato estadual da segunda divisão, e você acompanha aqui com o Futebol Show da Vale FM 99,9. Um abraço aqui para o Cícero Alves em São Paulo, acompanhando o nosso canal no YouTube, torcendo pelo Cariri, mas ele confirma que é torcedor do Icasa. Enfim, tomara que o Cariri volte para o segundo tempo, consiga empatar e consequentemente virar o jogo. Ô, meu querido Anderson Luiz, tem condição de fazer registro com algum jogador do Cariri por aí? João Filho, a gente tem a recomendação de não conversar com os atletas durante a partida, somente após a partida a gente pode conversar com os jogadores, com os autores do espetáculo, João Filho. Maravilha, então, o Anderson volta daqui a pouco com mais informações aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM, em Juazeiro, 19h52, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Trabalhamos também com o oferecimento da ótica Veja Bem, há mais de 10 anos, trabalhando com as melhores marcas do mercado. Ótica Veja Bem você também, na Rua do Cruzeiro, número 185, ao lado da Praça Padre Cícero. Mais informações pelo 3512-3180, WhatsApp da Ótica Veja Bem, 996555557. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Mais abraços aqui, o Júnior Santos em Horizonte, tá ligado com a gente, torcendo aí pelo Galo, é o Galo do Tabuleiro, como é conhecido o Horizonte, que tá em Juazeiro, tá enfrentando o Cariri, por enquanto vai vencendo pelo placar de 1-0. Eu lembro que essa é a primeira rodada do Campeonato Estadual da segunda divisão. A rodada foi aberta no sábado passado, com o empate do Itapipoca, 1-1 contra o Pague Menos. O time do Guarani de Sobral, por WO, conseguiu os 3 pontos diante do Guarani de Juazeiro. Tivemos o empate do Tiradentes com Barbalha hoje à tarde, foi 0-0. O Cariri, por enquanto, está sendo derrotado pelo Horizonte pelo placar de 1-0. E amanhã teremos o encerramento desta primeira rodada com o jogo do Floresta diante da equipe do Maranguape. Em Juazeiro são 19h54. É hora de opinião na Vale FM. Meu querido Demontiel, me lembro muito bem que em uma das suas intervenções você colocava que o jogo estava com uma cara de empate muito grande, mas quis o destino que na reta final do primeiro tempo o Horizonte abrisse o placar e fosse para o intervalo vencendo por 1-0. O que é que o Austin precisa fazer para mudar esse panorama e o Cariri possa virar o jogo, Demontiel? Grande abraço. Outro, João Filho, eu falei de fato, né, que se encaminhava para o empate. Eu nunca tinha visto um jogo com a cara de empate tão grande. Entretanto, eu observei aqui um bom posicionamento desse time do Horizonte dentro de campo, e que ele não tinha nada de bobo, né? Só foi eu fechar a boca, o Horizonte foi lá, tirou proveito de uma falha do zagueiro do time do Cariri para abrir o placar. Veja só, aos 38 minutos. Mas no geral, eu acho que
o time do Horizonte, ele foi muito mais objetivo dentro daquilo que ele pontuou no caminho das suas pretensões. Eu vou tentar explicar melhor essa situação. Ele tem uma zaga muito bem posicionada e sai com rapidez. Eu poderia até... Ele flui bem para o ataque, porque é um toque de bola muito seguro. Ele trata de envolver o adversário, né, da melhor maneira possível, com todo o cuidado para evitar perder a posse de bola, no sentido de que ela resulte em quê? Num chute a gol, uma bola para a linha de fundo, uma defesa do goleiro, mas assim, todo um cuidado no sentido de evitar perder a bola. E mesmo assim, é bom observar esse detalhe, viu, João Filho? A recomposição do Horizonte, quando isso ocorreu, ela é muito rápida, ela é muito positiva. E isso é que acabava criando dificuldades para o time do Cariri. Por isso que eu falava aqui e fazia essa observação, que o time do Horizonte ele não tem nada de bobo não, viu? Muito bem treinado pelo técnico Marconi. Quem é essa fera, o João Filho, esse Marconi aí? Eu sinceramente, para o futebol cearense eu desconheço, viu, Demontier? Assim, nenhum nome que tenha passado como jogador de futebol por aqui, não é? Mas assim, uma equipe bem montada, muito bem posicionada dentro de campo. E olha que esse time do Cariri, ele tem bons valores, ele tem bons jogadores. E esse Marconi, sobre o qual a gente estava falando agora há pouco, ele é um cara muito esperto. E eu acho até que ele já sabe muito bem, por exemplo, que o Thalisson Calcinha é um cara que joga muito à frente. Ele se larga muito para o apoio. O que é que ele fez para tentar conter isso, de certa forma? Foi tentar viabilizar um corredor aqui pelo lado esquerdo, ou o Thalisson Calcinha para de apoiar, ou o Horizonte vai encontrar um melhor caminho nas costas do Thalisson. Em pelo menos 2 oportunidades, isso foi feito com êxito. E foram as 2 primeiras oportunidades do Horizonte aos 3, veja só, e aos 14 minutos, em jogadas trabalhadas mais ou menos por esse setor. De forma que o Thalisson até reduziu um pouco mais a sua movimentação, porque ele não tinha a cobertura de um volante. O Dodô é outro que se larga muito pelo meio, né? E não tinha ali uma presença do Zé Gabriel, que também procurava se largar. Mas é impressionante, sabe por quê? Que com tanta gente lá na frente, o Renezinho, o Nael, que a meu ver foi o jogador mais pontual nesse time do Cariri no primeiro tempo, porque ele se entregou, ele se doou. Ele buscou criar os espaços necessários para as infiltrações, né, para uma melhor produção e, consequentemente, a marcação do... Porque, olha, esse Patuta, que seria o responsável pela criação, eu lembro que o Marco Valério falou no nome dele eu lembro bem de uma. Se teve outras, que me perdoe. Muito apagado no jogo, muito retraído. O cara que não se apresentou. E eu conheço esse Patuta, ele é um bom jogador, né? É um cara de infiltração e um cara de uma boa visão de jogo. Mas em outras jornadas. Hoje não. É por isso, e por esse contingenciamento que estou fazendo, é que eu vejo que a tarefa do Washington foi exatamente essa pergunta que você me fez, meu filho, que ele deve fazer. É uma tarefa difícil. Jogadores no banco ele tem, se ele quiser alternar,
Ele tem a opção de um Júnior Juazeiro, se ele quiser um jogador melhor infiltrado ali no meio da zaga. Acho que o Romário ficou devendo um pouco, ainda acabou ajudando na construção de uma das oportunidades do time do Cariri, mas pouco. Eu esperava mais. Porque quem tem um homem de criação como o Pato, um cara que se mexe bem, como o Nael. O Renezinho também é um jogador de velocidade. Você tem pessoas, Dodó chuta bem fora da área, vez por outra chega como elemento de surpresa. Esse Zé Gabriel também, ele andou enviesado ali pelo setor direito, buscando espaço, né? Foi inclusive o Zé Gabriel a construção da primeira oportunidade do Cariri aos 9 minutos, quando ele serviu ao Nael. Ele voltou para o Nael. Não, na verdade ele chutou, bateu no zagueiro, sobrou para o Nael, que obrigou o a fazer uma boa defesa. Quer dizer, eu esperava mais do Cariri. Honesto e sinceramente falando. Tem bons jogadores, tem sim. Tem bons laterais, o Thalisson e o Thales. O miolo de zaga, vamos dizer assim, não foi tão utilizado. Primeiro porque o lance do gol do Diego Dentinho foi uma falha do Weverton. Mas as oportunidades anteriores, a primeira aos 3 minutos, o Dentinho chutou de longe. De longe. Mas mesmo assim obrigou ao André fazer a boa defesa. Aos 14 minutos, aliás, novamente o Horizonte, foi numa jogada do Honda, ele voltando para o Wesley, também de fora, já de uma proximidade um pouco melhor, ele chutou para fora. As duas primeiras oportunidades. E aí o Horizonte recua um pouco, deixa o Cariri gostar do jogo para surpreender e dar um tiro de misericórdia aos 38 minutos. Nesse lance, mérito do Horizonte, sim, porque ele apostou no erro do adversário. Ele apertou a marcação, a saída de bola do Cariri, apostando na probabilidade de um erro, e isso aconteceu. O Weverton não soube o que fazer com a bola, mas o Diego Dentinho soube. Ele olhou o posicionamento do goleiro, dominou bem a bola após a falha do Weverton e tirou do alcance. Um gol realmente espetacular, os 38 minutos. Daí em diante, foi o quê? Cadenciar o jogo, deixar o tempo passar, 1-0 para cá, vamos criar aqui um pouco a cabeça, tranquilidade total para o segundo tempo, porque agora quem vai ter que correr atrás dessa situação é o Cariri, porque está perdendo o jogo. Um Cariri que eu até disse na minha primeira participação que estava prospectando demais, imaginando muito o que fazer com a bola. Ele tinha a posse de bola, mas perdia muito tempo tentando construir, né? E isso não levava a bom termo nessa perda de tempo. E o Horizonte, ele foi na dele, devagarinho, chegando aos poucos, até conseguir a marcação do gol aos 38 minutos. Então, João Filho, eu tenho a impressão que eu respondi aí ao seu questionamento. Sim, em resumo, sim. O Austin, ele vai ter que quebrar a cabeça para dar uma positividade melhor a esse time do Cariri para tentar o gol de empate e a virada no placar, João Filho. Tá bom então, Demotinha, muito obrigado pelo seu comentário de até aqui. 0 para o Cariri, 1 para o Horizonte. Vai começar o segundo tempo. Tá de volta ele para comandar a nossa grande jornada esportiva. Boa sorte para o Cariri, que volte para o segundo tempo, empate, consequentemente consiga a virada. Mas quem tá de volta é ele, o campeoníssimo de audiência, ele que adora dar uma virada, viu?
Muito bem, somente o trio de arbitragem até agora presente no gramado da Arena Romeirão. As duas equipes não voltaram ainda pro segundo tempo. De até aqui, 1 pro time do Horizonte, 0 para a equipe do Cariri. Daqui a pouco a gente vai saber com o Anderson Luiz se teve alguma alteração para esse segundo tempo, principalmente o Anderson Luiz. Meu querido amigo Celso Lima, grande abraço, Celso. Boa noite. E o Washington Luiz certamente deve estar muito chateado com esse resultado, que até agora é muito ruim, é péssimo, né? Estrear em casa com uma derrota no Campeonato Cearense não está nos planos do time do Cariri Futebol Clube, principalmente porque é um time de muito investimento, é um time muito forte e que a gente espera que realmente possa fazer uma campanha muito boa. Aliás, espera-se até que o Cariri seja um dos favoritos para essa competição, mas está sendo derrotado até agora. E o time do Horizonte não voltou pro gramado ainda. Temos o time do Cariri, já voltou por aqui, mas o Horizonte, que é bom nada, a gente aguarda aí. Já a gente vai saber do Anderson Luiz se tem alguma alteração. Já vejo ali número 15 se posicionando e também número 11, acredito eu, daqui do alto. Já os detalhes com Anderson Luiz no nosso timaço da Vale FM, em nome do Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro, ao lado da rodoviária Reservas 85-3304-8900, também Madeireira Beira Rio, o lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Em Gazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Portanto, 2 alterações serão processadas no time do Cariri Futebol Clube. Vamos saber do Anderson Luiz se já é possível trazer a confirmação dos jogadores que serão retirados da partida para a entrada de mais 2 atletas, Anderson. Nada ainda, né? Já o Anderson está igual o Horizonte, não pintou no gramado. Pois não, Anderson? Daqui a pouquinho o Júnior Dindê estreia e o 15 é exatamente o China. Esses 2 jogadores são volantes no time do Cariri. Daqui a pouco eu confirmo quem sai, viu, Marco? Tá legal. Daqui a pouquinho, portanto, 2 mudanças no time do Cariri Futebol Clube. Produtos de limpeza Multilar, alta qualidade e rendimento para satisfazer suas necessidades. Detergentes, lava-roupas, desinfetantes, produtos de limpeza para pet também. E Del Colônia, produtos de limpeza Multilar. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história. Beba com juízo. Vamos para as alterações, Anderson. Vamos para as 2 alterações do time do Cariri. Primeiro, saiu camisa de número 7. 7 é o Zé Gabriel. Entrou o camisa de número 11, é o China, volante. Repetindo, saiu o 5, Dodó. Entrou o 11 China. Repetindo, saiu o 5, Dodó, 11 China, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. E o Zé Gabriel saiu para a entrada de quem? O camisa de número 15, Dindê. Sai o 7, Zé Gabriel, e o 15, Dindê. Essas são as 2 alterações do técnico Washington Luiz, Marco Valério. Se ele mudou os 2 volantes, é porque ele acredita que os 2 volantes do Cariri não estiveram bem nesse primeiro tempo. Já o time do Cariri... Menos o Zé Gabriel até que foi um pouco melhor que o Dodó, mas talvez aí seja a intenção de procurar dar uma maior liberdade pro Thalisson Calcinha, para ele chegar mais à frente. Ele apoia bem, é um jogador de velocidade, tem um bom passe, mas ficou muito preso ali, porque tentaram nas costas dele abrir um corredor e talvez até seja a intenção de dar uma liberdade maior ao Thalisson Calcinha, imagino eu. Perfeitamente, pois não? É só um detalhe sobre esses 2 jogadores. Esse China é aquele mesmo que jogou o Guarani de Sobral e o Dindê esteve recentemente no Iguatu. Tá legal, rola a bola, começa o segundo tempo aqui no Romeirão. 99,9. Marco Valério. Começa
do segundo tempo, começa a bandinha aqui pertinho da gente, tocando mais uma vez. Bola tocada pelo time do Cariri no campo de defesa. Boa sorte aí pro nosso representante de Juazeiro do Norte, o time do Cariri. Lembrando que na próxima terça-feira tem Cariri e Guarani. Confronto caririense na Série B do Campeonato Cearense. Vem a bola tocada pelo Romário, toca a bola para Nael, vem para o ataque pelo time do Cariri, brigou pela posse de bola, chega tirando a zaga do time do Horizonte de qualquer maneira, lança a bola para a peça ofensiva, a bola vai ficando no campo de defesa, dominando então o jogador da camisa de número 3, que é o Matheus Serra, levanta a bola pelo meio para Dindê, cruzou para a grande área, tentativa com o Renanzinho, a bola vai sobrando, fica dominada agora pelo time do Horizonte, faz o passe, entrega a bola pelo meio, recuperação então do jogador que é o Dindê, Júnior Dindê, camisa de número 15, domina, lança a bola pela direita, faz a passe ali para o jogador que é o Thalisson, volta para Dindê. Dominando bola no setor de meio campo, faz o passe curtinho, deixa com o zagueirão Everton, tenta avançar para a peça ofensiva, cruzamento feito, levantou ali para a boca do gol na tentativa agora pela canhota, buscando a chegada, tentou ali o Patuta, vem tirando a defesa do time do Horizonte, de qualquer maneira Tênis brigou por ela, a bola caindo, o árbitro sinaliza lateral agora em favor da equipe do Cariri pela direita. É o comecinho do segundo tempo para você ligado no timaço da Vale FM. 1-0 vence o time do Horizonte no placar do Cariri da Sorte, que no prêmio principal do próximo domingo tem 60 mil reais para você. 0 pro time do Cariri, 1 pro time do Horizonte. Gol marcado no primeiro tempo pelo Diego Dentinho, levantamento feito pela direita, brigou por ela agora o jogador que é o Nael, escapuliu a bola, tocou ali no atleta do Horizonte, Thalisson Calcinha, na cobrança do arremesso lateral, já toca a bola pelo meio. Recupera a bola o time do Horizonte, passe feito pela direita, campo de ataque para o jogador que é o Diego Dentinho, dominou, brigou por ela, boa jogada no camisa 9 do time do Horizonte, tocando bola para a Ronda, volta para o Diego, na grande área, cruzou para a boca do gol, afasta a Ronda, toca nela, ela sobra com o goleiro André do time do Cariri. Em mais uma chegada perigosa, o Dentinho tá infernizando a defesa ali do Cariri, hein, Anderson? Tá tocando o terror, de fato, na dupla de zaga do time do Cariri. Dessa vez uma jogada individual, quase o segundo gol. O Cariri conseguiu se defender muito bem, Marco Valério. O placar do jogo, 1 pro Horizonte e 0 pro Cariri, na informação de Baleia Burgas. 4 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão, placar de 0 pro time do Cariri, 1 para o Horizonte. Cruzamento feito pelo Thalisson para ninguém. Assim não dá, Thalisson. Bola tocada pela linha de fundo, só tiro de meta. Obrigado, torcedor, pela companhia. Mande sua mensagem, participe da nossa transmissão. 98819-9999. Já mais um ouvinte participando conosco. Obrigado a você que nos acompanha também no nosso canal no YouTube. É o canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Inscreva-se, ative as notificações, interaja conosco também na transmissão da Vale FM. Bola tocada no comando, o goleirão saiu para fazer a defesa. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículo. Conferindo para você no timaço da Vale FM, 20h13, 8h13 da noite. Ares Motos traz agora o tempo de jogo da Série B do Campeonato Cearense. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confiro o segundo tempo de partida, 5 minutos da segunda etapa, 5 minutos do segundo tempo aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro, no placar do Cariri da Sorte, que tem 60 mil reais no prêmio principal do próximo domingo. 0 para o Cariri, 1 para o Horizonte. Copa do Brasil é segundo tempo, o América Mineiro vai vencendo o CSA pelo placar de 1-0. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Vale FM 99,9.
Futebol Show do Timaço da Vale FM, oferecimento Unimed Cariri, cuidar de você é o que nos move. Também para Hotel Amoarama em Fortaleza, reservas 85-3304-8900, Hotel Amoarama. Alô Genilson, aquele abraço, obrigado pela companhia. Olha o Cariri tentando, bola pelo meio com o Nael, devolve ali a defesa do time do Horizonte, a bola fica com o Thalisson, vira o jogo, lança a bola do campo de ataque, cruza a linha, que do gramado, vem para o ataque, o jogador que é o Everton, lança a bola pela ponta esquerda, escapuliu ali, tentou, ainda insistiu, o árbitro está dizendo que a bola saiu, é lateral então para o time do Horizonte, aqui no campo de defesa, após a tentativa do China. Torcedor, participa conosco, aqui no Timaço da Vale FM. Boa noite, meu amigo Marco Valério, João Filho, Delton Sá, está falando aqui, é perneta do Palmeiras. Não é mais do Santa Clara não, viu? É do Palmeiras, do nosso amigo Jair, Marquinhos, Epitácio, essa galera todinha. Agora não é mais Santa Clara não, é Palmeiras, perneta do Palmeiras. Valeu, perneta, grande abraço, obrigado também pela companhia no Timaço da Vale FM, meu querido amigo Vicente Júnior. Lembrando que vem aí Love Han, é isso mesmo? Manda o nome do evento pra mim, por gentileza, meu querido Vicente Júnior. Bola tocada na grande área, chega perigosamente o time do Cariri, bola tocada pra fora. O árbitro tá marcando apenas tiro de meta, Anderson. Não houve toque de fato em nenhum jogador do time do Horizonte. Que meta pro goleirão Lucas fazer a cobrança, placar do jogo, 0 pro Cariri, 1 para o Horizonte. Na informação de Novo Rio Chevrolet. Abraço pro Pelado no Crato. Pelado, não tenho como ouvir sua mensagem de voz agora, tá bom? Abraço pra você, Pelado, obrigado pela companhia. Meu querido amigo professor Careca também tá ligado aqui na transmissão da Vale FM. Ele que tem a sua escolinha de futebol Careca, que é sempre um grande sucesso, revelando grandes atletas aqui pro nosso futebol da região e até para outras regiões pelo Brasil afora também. Um abraço, professor Careca. Nosso querido amigo Léo, lá da Conviva, né? Um abraço pra você, Léo, obrigado pela companhia. Também não tenho como ouvir teu áudio, tá bom, Léo? Infelizmente, bola lançada pela direita, vem pro contra-ataque, tentou outra vez o time do Cariri, brigou por ela, China, vem tirando a defesa, afasta ali o sistema defensivo do time do Horizonte de qualquer maneira. E o que dá pra perceber, viu, Demontier Tenório, nesse comecinho do segundo tempo, é o Cariri todo no ataque e o time do Horizonte todo tentando ali se defender da maneira que pode, né, Demontier? E o China não tem nada de volante. Ele está atuando aqui pelo lado esquerdo, como se for um ponta esquerda. Muito provavelmente na tentativa de abrir esse bem fechado sistema defensivo do time do Horizonte. Não, ele não vai com essa missão de volante coisa alguma. Ele está jogando aqui na ponta esquerda, né? Nessa meio enviesado e tentando buscar o apoio mais definitivo e mais decidido do próprio Thales, o lateral esquerdo, né? Buscar o caminho do gol. Aliás, o Cariri não tem outra coisa a fazer senão isso, viu, Marco? Aliás, o Washington Luiz, ele recuou um pouquinho ali o Patuta para trabalhar na saída de bola e abriu sim o China pela esquerda, como você observou muito bem, Demontier. Aqui a bola tocada, com Thalisson pela ponta direita, tenta achar espaço para o cruzamento, placar de 1-0, perde o time do Cariri. Bola tocada agora com o jogador que é Nael, tentou, saiu, driblou ali, tentava, perde a posse de bola. Mais um torcedor com a gente, vamos ouvir. Alô, amigos da Rádio Vale, da Jornada Esportiva, Marcos Valério e toda a equipe da Rádio Vale. Aqui é Paulo Amorim de Missão Velha. Também estou ligado e torcendo pelo Verdão do Cariri. Um abraço a todos. Valeu, Paulo, muito obrigado pela participação. Torcedor que tá mandando um áudio pra mim, manda lá pra Vale, o JF coloca no ar, 98819-9999, WhatsApp da Rádio Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos também, através do canal oficial da Rádio Vale FM no YouTube, Rádio Vale FM Oficial 99.
E você vai participar conosco da nossa enquete, do nosso chat também. Obrigado pela sua companhia. Tudo isso na marca de 10 minutos do segundo tempo. O placar é de 0 para o time do Cariri, 1 para a equipe do Horizonte. Campeonato Cearense Série B que você acompanha no Timaço da Vale. Bola pela esquerda, vem para o ataque, bola tocada com o Renanzinho, ganha bem do primeiro, domina a bola, vem para o ataque, recebeu a falta. A falta ali na entrada mais dura e vai pintar cartão. Já pintou ou não? O que é que o árbitro sinalizou por aí? Daqui a pouco eu confirmo, viu, Marco? O cartão amarelo, mas pintou cartão de falta ali. Uma conferência dos jogadores do time do Horizonte reclamando com o árbitro da partida, mas a verdade é que o Danielzinho tentou uma jogada. Pra quem? Acho que foi pro Denis, daqui a pouco a gente confirma se foi pro 2 camisa Denis de fato, mas a jogada do Danielzinho lá pela ponta esquerda acabou acontecendo, falta a favor do Cariri, tá por ali Patuta, 2 jogadores do time do Cariri, quem sabe o empate do time aqui da nossa região, Marco. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com aquele atendimento espetacular que você conhece conosco também. Ótica Veja Bem, no centro de Juazeiro do Norte. E na compra do seu óculos de grau, a consulta é por conta da Ótica Veja Bem. Agora tem falta perigosa contra o time do Horizonte, é falta pro Cariri. Prepara-se para a cobrança, portanto, ali o Júnior Dindê, autorizado, partiu, bateu, espalma o goleiro, depois pega firme em 2 tempos para fazer a defesa. Ali o goleiro do time do Horizonte, Lucas, que aproveita, viu, Anderson, para fazer aquela cera. Aí é o antifutebol, né, meu amigo? Tá de 1-0, né, Marco? Tá ganhando o jogo, aproveita para fazer aquela cera. Fez uma boa defesa, uma defesa tranquila. Tá ali caído o goleirão do time, o goleirão Lucas do time do Horizonte. O placar do jogo segue 1-0 pro time do Horizonte, na informação de Baleia Burgers. Aqui Timaço da Vale FM também, no Mini Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. E Pioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Pioca, tem história, beba com juízo. Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. Lojas em Juazeiro, Crato, também no Cariri Garden Shopping. Centro Universitário de Sampaio, sua primeira opção formando grandes profissionais. E Prefeitura Municipal de Juazeiro, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Olha o time chegando, o time do Cariri tentando mais uma vez, levantamento pela direita, Patuta brigou por ela, a bola acaba saindo lateral em favor da equipe do Cariri. Thalisson, ali quase que erra o lateral, ele toca a bola pelo meio, chegou brigando por ela, Erivelton pela equipe do Horizonte, brigou pela posse de bola, vem tocando ali o zagueirão, bota a bola para a linha lateral, não brincou, ali o Matheus Serra, lateral pro time do Horizonte, lá do outro lado. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, e Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Meu amigo Vicente Júnior, lembrando que vem aí Love Run Cariri, a corrida do amor no próximo dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados. Fala, JF. Um abraço aqui para o Leopoldo Machado, ele que é da Embaixada do Ferroviário aqui no Cariri, ele é de Fortaleza, torcedor do Ferroviário, tá acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, bora aqui em Juazeiro do Norte há 9 anos e também da torcida pelo Cariri. Grande abraço para ele. Tá legal, obrigado pessoal que tá no YouTube acompanhando a gente, Rádio Vale FM 99 Oficial, inscreva-se, ative as notificações. Bola tocada pelo meio, tentativa de jogada no Cariri, recuperação então da equipe do Horizonte com Danielzinho, lança a bola à frente agora, buscou a chegada do Erivelton, sai bem ali para fazer defesa, o goleirão da equipe do Cariri, o André, já tenta ligar o contragolpe, vem o corte da zaga, lateral na linha divisória do gramado para a cobrança, China, bem aberta aqui, fazendo jus ao número 11 na sua camisa, tá de ponta esquerda mesmo, bola tocada mais atrás com Thales, Thales domina, toca a bola do campo de defesa, começa tudo de novo aqui atrás, o time do Cariri Futebol Clube que perde pelo placar de 1-0, atenção torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos.
8h24 aqui no Timaço da Vale FM. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense da Série B. Conferindo para você então agora 15 minutos do segundo tempo, 15 minutos da segunda etapa aqui na Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte, que tem R$60 mil no prêmio principal do próximo domingo. 0 para o Cariri, 1 para o Horizonte. Copa do Brasil amanhã tem Flamengo e Altos do Piauí, é o jogo da volta pela terceira fase. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Show do Timaço na Vale FM, oferecimento Unimed Cariri. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18h05, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. E domingo tem mais um jogo do Verdão. O Icasa vai tentar a terceira vitória consecutiva. Icasa e Souza, vamos estar na transmissão deste jogo a partir das 16 horas do próximo domingo, aqui no Timaço da Vale FM. E mais um torcedor está conosco. Fala, torcedor. Boa noite, sou Antônio Domingos, torcedor do Verdão e do Tricolor das Laranjeiras, mas hoje sou Cariri. E assistindo aqui a brilhante narração do grande Marco Valério. Boa noite. Valeu, Antônio, obrigado pela participação também aqui no nosso Timaço da Vale FM. Tá 0-0 o jogo, 0-0 a partida, 17 minutos do segundo tempo aqui no estádio Romeirão. Tiro de meta, não tem nenhuma pressa para cobrança. Ali o goleiro Lucas do time do Horizonte, olha só a demora dele para cobrança do tiro de meta. E aparece ali um zagueiro para cobrar o tiro de meta. Tudo isso para ganhar tempo pelo time do Horizonte. Levantamento pela canhota, Erivelton brigou pelo alto de cabeça, faz o toque ali o Thalisson, bota a bola para a linha lateral. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório, em nome de Daniel Victor. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar, fale com Daniel Victor, 996151864, transformando sonhos em realidade. Conosco também Dourado Joias, semijoias e kit joias, para você ganhar dinheiro na Dourado Joias, na rua Ivani Feitosa, número 9. Olha o Honda, ex-jogador do Guarani, tentou bater pro gol, bateu ali em cima do jogador Everton, do Cariri. Bola tocada pela lateral, ganhou bem ali o China, só que o árbitro deu falta. Parou, deu falta aqui pela direita. É falta pro time do Horizonte, hein, Anderson? Foi mais no corpo do que na bola o China, de falta a favor do time do Horizonte. Aqui pela ponta direita, falta bem marcada pelo árbitro da partida. Segue o placar do jogo, 0 pro Cariri, 1 para o Horizonte. Na informação de Ares Motos, Marco Valério. É um público bem bacana hoje à noite aqui na Arena Romeirão, principalmente desse lado de cá, onde ficam as cabines de rádio, mas é claro que uma derrota na primeira rodada é uma ducha de água fria, mas tem muito campeonato pela frente. Mas é aquela coisa, né? Começar com derrota não é bom, mas o jogo não terminou ainda. Autorizado pelo árbitro da partida, bateu direto pro gol, ali o camisa 5, Anderson. Como ele não é Luiz, não conseguiu o gol, né, Anderson? Fez uma defesa tranquila o André, Marco Valério. Já recolocou a bola em jogo. Depois da tentativa pela ponta direita da falta, o placar do jogo segue 0 para o Cariri, 1 para o Horizonte, na informação de Novo Rio Chevrolet. Em nome também de Comercial ZM, concessionária Estil para toda a região do Cariri, Avenida Padre Cícero 2370, com grande promoção de motosserras Estil. Ótica Veja Bem, na compra do seu óculos e grau, a consulta é por nossa conta. Ótica Veja Bem, Rua do Cruzeiro 185. Conosco também Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. 1-0, perde o time do Cariri e o torcedor participa da programação da Vale FM. Boa noite, nós estamos aqui no Bar de Evaldo, Rosivan Leite, Zé Irlando, Marquinhos, Evaldo do Bar, que é Tiago da Padaria Nova Aurora. Manda um alô aí pra nós, Marco Valério e JF.
Eita, só gente boa acompanhando a transmissão da Vale FM. Obrigado pela companhia, pessoal do Bar do Bevaldo também. Todo mundo ligado, mande sua mensagem 988199999. Alô, amigos em Caririaçu, acompanhando a transmissão da Vale FM também. Obrigado pela companhia. Levantamento feito pela direita pro Romário, pra ninguém. Eu vou te contar, viu, Demonte? Tá difícil o time do Cariri chegar ao gol de empate com esse futebolzinho aí, viu, Demonte? Por um aspecto principal, o time do Horizonte ele é muito aplicado taticamente, Marco. Ele não deixa o adversário jogar. O Cariri se movimenta muito para um lado, para o outro, aquela coisa um tanto quanto sem objetividade, mas isso se deve também a essa boa aplicação tática, né? Eu até comentava com o João Filho no intervalo, quem é esse Marconi, treinador do Horizonte? Para mim, um ilustre desconhecido. Mas ele conseguiu, né, dar um posicionamento correto, uma boa formatação a esse dedicado time do Horizonte, viu, Marco? É verdade, né, Monte? Horizonte que vai mudar agora. Pintando o Anderson, camisa de número 19. É a primeira alteração no time. Aliás, Horizonte não, time do Cariri. É o time de Juazeiro que muda. Vamos lá, Anderson. Saindo camisa de número 10 no Cariri é o Renezinho e entrando um velho conhecido da torcida caririense. O 19 é o Júnior Juazeiro. Sai o Renezinho com a 10, entra o 19 Júnior Juazeiro em nome de Atacom Center que o Cariri aprovou. É bom centroavante, é fazedor de gols. Boa sorte aí pro Júnior Juazeiro com a camisa do time do Horizonte. Não, do Horizonte não, gente. Tô com o Horizonte na cabeça desde que o jogo começou. É o Cariri, minha gente. Bola tocada pelo meio, placar de 1-0, vence o Horizonte. Lateral vai ser cobrado para a cobrança. Ali o Tadeu. Tudo isso na marca de 22 minutos deste segundo tempo de da segunda etapa e pintou mais um cartão, acho que é pro Tadeu, lá do outro lado, hein, Anderson? Foi pra ele mesmo, viu, Marco Valério? Pro Tadeu, pro camisa de número 6, fazia tempo que ele tava merecendo já. Se pintou o cartão Madeireira Beira Rio na informação, de número 6, Tadeu marcou. Danielzinho toca a bola pelo meio, entrega a bola para Erivelto, constrói a jogada, lança na frente, brigou pela posse de bola com Palominha, a bola vai sobrando, o árbitro já paralisa, marca a bola ali em favor da equipe, o lance está em favor da equipe do Cariri no seu campo de defesa, para dar um colorido especial à sua comemoração, Cariri Fogos, conosco também Dourado Joias, para você ganhar dinheiro, é a Dourado Joias, fala JF. Pessoal que tá com a gente no nosso canal no YouTube, o Ozenilton diz que o Cariri vira e ganha o jogo, assim como também o Raimundo Ferreira. Um abraço para eles. Tem que melhorar muito o time do Cariri, mas tomara que melhore com as alterações do técnico Washington Luiz, que é muito bom treinador, e que o time possa conquistar a virada, né? A primeira vitória na competição. Tem muito tempo pela frente ainda. 24 minutos do segundo tempo, 1-0 perde o Cariri. Bola tocada pela direita, Thalisson cruzou para a boca do gol na tentativa do Júnior Juazeiro, devolve a zaga, bota a bola para a linha lateral já cobrado pelo time do Cariri, que vem para o ataque, bola tocada pelo meio, o Patuta brigou por ela, lançou na frente, corta bem a zaga do time do Cariri, a bola vai sobrando pelo meio em favor do Horizonte, com Erivelton, domina a bola, prendeu ali, recebeu a falta, era tudo que o Erivelton queria, ele já não sabia mais o que fazer com a bola. Aí o glorioso Dindê quebrou o galho dele, chegou e fez a falta. Levantamento feito pela direita, brigou por ela outra vez pelo time do Horizonte. Chega na antecipação, Thales, bom lateral esquerdo do time do Cariri. Tocando bola pelo meio, vem a bola trabalhada, recebe ali o Júnior Dindê. Dindê vira o jogo, lança a bola pela ponta direita, avança, se manda, vai embora para o campo de ataque, Thaleson. Ele toca a bola para Patuta puxa a bola pelo meio, vem a marcação da zaga do time do Horizonte. Patuta de posse de bola, revelado pelo Guarani de Sobral, irmão do grande Daniel Sobralense, que foi ídolo do Icasa, do próprio Guarani de Sobral e também do Fortaleza na década passada. Briga pela posse de bola agora ali o Palominha, a bola acaba saindo lateral para o time do Cariri no seu campo de defesa. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos.
20h33 na Vale. Vem a bola tocada com o time do Cariri. Com China insistiu, perde a posse de bola. Saiu bem de 2 jogadores, perdeu ali na terceira tentativa para o Danielzinho. Conferindo para você agora, 20h34 na terra do Padre Cícero. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Conferindo para você, 26 minutos do segundo tempo, 26 da segunda etapa no placar do Cariri da Sorte. Eu confirmo, 0 pro Cariri, 1 pro Horizonte. Copa do Brasil começou agora, Azures do Paraná e Bahia, 9h30 da noite, tem Atlético do Paraná e Tocantinópolis. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Futebol show do Timaço da Vale FM, oferecimento de Média Cariri. E agora sim, mudou. A primeira alteração do time do Horizonte, né, Anderson? Saiu camisa de número 8, Erivelton, entrou o número 20, Chiclete. Confirmando, saiu camisa de número 8, Erivelton, entrou camisa de número 20, Chiclete, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. É sério, é, Anderson? Chiclete, sim, Marcos. Cara? É fácil de decorar. É o nome que cola, né? Que prega mesmo. Chiclete não vai pra Copa não, viu? E esse Romeirão já viu no passado um Chiclete jogar bola pelo time do Icasa. Quando escapava pela direita, não tinha quem segurasse o homem, viu? É do seu tempo, mano? É Chiclete, não é do meu tempo, não. Acho que entrou o 23 também no time do Horizonte. Não, já tinha, era o Danielzinho. Levantamento feito na grande área, bola sobra com o Danielzinho. Domina, sai bem da marcação no primeiro. Vem a marcação, Júnior de D ganha. Ele toca a bola pelo meio, trabalhada, a bola com Thaleson. Avança o time do Cariri para o ataque. Bora lá, Cariri, pra cima deles. Cruzamento feito pra boca do gol. Toque de cabeça na trave. Júnior Juazeiro meteu uma bola na trave. Vem a pressão outra vez do time do Cariri. Bola tocada pelo meio agora, distribui jogada, Júnior Dindê na frente agora, tentou, bateu pro gol, ela passa perigosamente e sai pela linha de fundo, na tentativa do Nael, quase um empate. Primeira bola na trave do Júnior, depois o chutaço do Nael, mas o gol do Cariri não sai, hein, Anderson? A primeira tentativa foi o primeiro lance do Júnior Juazeiro no jogo. Ele colocou a bola na trave, na sequência a bola sobrou pro Nael, ele pegou com a perna boa, jogou pra fora, quase o gol de empate do time do Cariri. Segue 0 pro time do Cariri, 1 para o Horizonte, na informação de Comercial ZM. Em nome também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Alfa Vidros Vidraçaria. E é claro, conosco também Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto. De segunda a sexta-feira às 6 da manhã, Jornal Nova Manhã, Jucimar Leite, Alexandre Pedrosa, toda a equipe da Vale FM. E às 12 horas estamos juntos no tradicional Jornal Meio-Dia da Vale FM. Aqui tem lateral pro time do Horizonte que não tem pressa nenhuma para cobrança. Denis, ô Anderson, esse Denis é aquele Denis que foi lateral do Barbalha em vezes passadas? Pela distância, ou é outro Denis? Me parece que sim, viu, Marco? Mas o Denis, pelas características do jogador, é muito parecido com aquele que jogou no time do Barbalha, que jogou no time do Crato, que faz a função de volante. É muito parecido com ele, não deu para confirmar ainda, viu, Marco? Tá certo, detalhe com Anderson Luiz aqui no nosso Timaço da Vale FM, 29 minutos do segundo tempo. Placar de 1 pro time do Horizonte, 0 pro Cariri. O Cariri vai decepcionando até agora na sua estreia, mas tem muito jogo pela frente. Ali o toque de cabeça, chegou o Horizonte e o gol! Gol! Horizonte!
minutos do segundo tempo, bola cruzada na área. E um jogador pequenininho do time do Horizonte subiu mais que todo mundo, colocou lá dentro. Tá ficando cada vez mais difícil a situação do time do Cariri Futebol Clube. É o segundo gol do time do Horizonte, para calar o torcedor do Cariri nas arquibancadas aqui da Arena Rondeirão. Camisa 7, Honda, velho conhecido nosso. Honda, camisa 7, fez 1 pro time, não, 2 agora, 2 pro time do Horizonte, 0 pro Cariri, em Anderson. É verdade. Só um detalhe, o cruzamento da direita para a esquerda, a bola foi no pequenino Honda. O Honda que tem fama de não conseguir fazer muitos gols, hoje desencantou contra o time do Cariri. É o segundo do time do Horizonte. É o gol que está selando a vitória do Horizonte na partida, Marco. Agora, Demontier Tenório, o Honda bem pequenininho. Aí tem os zagueirões altos aí do time do Cariri. E o Honda ganhou essa bola de cabeça, rapaz. Como é que pode, hein, Demontier? E foi a cobrança de um lateral. O cara jogou a bola na cobrança do lateral lá na área. E aí um toquezinho sutil pro Honda. E ele só alcançou a bola porque ele estava um pouco distante do zagueiro. Me pareceu novamente uma falha da zaga. Ninguém encostou no Honda imaginando, rapaz, esse moleque aqui não vai fazer absolutamente nada. Como ele estava distante, a bola cobriu o zagueiro e sobrou na cabeça dele. Ele dá um toque assim meio atabalhoado e deu sorte, porque ela foi morrendo dentro do gol. 2-0, Marco. É, rapaz, e até a charanga aqui do Cariri agora parou, silêncio quase que sepulcral aqui na Arena Rondeirão. Fala, João Filho. Um abraço aqui, pessoal, que está no canal do YouTube da Vale FM, o Wellington Bezerra da Costa, um abraço, Wellington. Também o José Roberto Gonçalves Pereira, ele que também acompanha o nosso trabalho no canal da Vale FM oficial do YouTube, Marco. Tá legal, pessoal, acompanhando o futebol no canal da Vale FM 99 oficial no YouTube. Vamos às alterações, foram 2 no time do Cariri, logo depois do gol, hein, Anderson? As últimas alterações do técnico Washington Luiz. Saíram camisa número 2, Thalisson, entrou 18, Leandrinho, atacante. Saiu um lateral com a camisa de número 2, Thalisson, entra um atacante com a camisa de número 18, Leandrinho. A outra alteração foi no meio campo. Saiu camisa de número 8, Patuta, entrou 17, Maílson. Saiu o meio-campista Matuta, entrou também meio-campista Maílson, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. 5 alterações já processadas pelo técnico do time do Cariri Futebol Clube, o nosso glorioso Washington Luiz. Gol aonde, João Filho? Gol da Copa do Brasil, o América Mineiro faz 2-0 do CSA, e na Copa do Brasil, o Azures do Paraná faz 1-0 do Bahia. Tá certo, JF, você fica sabendo de tudo ligado no timaço da Vale FM. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar, ligue e fale com Luciano, 981237956. Trabalhamos também com o apoio da Câmara Municipal de Juazeiro. Olha a batida do Maílson, bola pelo alto, só tiro de meta. Vamos aproveitar para mais uma alteração no time do Horizonte. Saiu camisa de número 7 no Horizonte. O camisa de número 7. Opa! Agora sim, voltamos. Vamos lá, saiu camisa de número 7, Conrado. Aliás, Honda. O Honda sai com a 7, entra o 17 Conrado. Sai o 7 Honda, o autor do gol, e o 17 Conrado, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, Marco Valério. Tá certo, as 2 alterações, Conrado e Chiclete no time do
Horizonte, o Cariri já venceu 5 vezes. Aqui o árbitro tá barando para marcar uma falta. Aqui no setor canhoto, campo de ataque pro time do Cariri Futebol Clube. Arena Dom Vicente, Futebol Society, Futebol, Bar e Petiscaria. Escolinha de futebol para crianças a partir de 5 anos. Reserve seu horário no WhatsApp 981 94 24 84. Eu falei, Arena Dom Vicente de futebol. Aqui falta pro time do Cariri. Quase 35 do segundo tempo. 2-0 vence o time do Horizonte, time da região metropolitana da capital cearense. Prepara-se para a cobrança ali, para a cobrança. Thales, autorizado pelo árbitro da partida. Somente agora 2 homens na formação da barreira. Partiu Thales para a cobrança. Levantou para a boca do gol. Toque de cabeça. Bola tocada para fora. Tocou na zaga. Escanteio para o time do Cariri que permanece no ataque, hein, Anderson? É lá pela ponta direita. O escanteio agora. Depois da tentativa do cruzamento, o Maílson vai para a cobrança do escanteio agora lá pela ponta direita, Marco. Levantamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, corta de cabeça, zaga do time do Horizonte de qualquer maneira com Wesley, volta a bola pela direita, bola trabalhada novamente agora, chegou o Leandrinho, bateu pro gol, faz boa defesa, tranquila em 2 tempos ali, o goleiro Lucas do time do Horizonte. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. 8 da noite, 45 minutos aqui no Timaço da Vale FM, Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Obrigado, torcedor, pela companhia. Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Segundo tempo de partida aqui no Romeirão, na marca agora dos 37 minutos, 37, já chegando à reta final deste segundo tempo. No placar do Cariri da Sorte, tem 2 o Horizonte, o Cariri não tem nada. Pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo da volta amanhã. A Juazeirense, como mandante em Londrina do Paraná, vai receber o time do Palmeiras. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Unimed, Cariri, cuidar de você. Este é um plano. Também para Ipioca, marca de cachaça mais antiga do Brasil. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Lateral vai ser cobrado, mas o jogo está parado, porque tem um atleta do time do Horizonte caído lá na pequena área do time do Cariri, sendo retirado de marca agora, e o lateral vai ser cobrado para a cobrança então. Denis, camisa de número 2 do time do Horizonte, para movimentar a jogada aqui pela direita. 2-0 vence o time do Horizonte. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale FM. Levantamento da grande área, bola pelo alto, tentou de cabeça, bola vai sobrando, tentou ali de qualquer maneira o jogador Danielzinho, marcação da zaga do time com o Leandrinho. Danielzinho ganhou pelo Horizonte, cruzou para a boca do gol, chega tirando o Matheus Serra, a bola sobra, batida pro gol, ela foi para fora, pegou muito embaixo na bola ali o Conrado, só tiro de meta. Demontier Tenório com 2-0 e aos 38 do segundo tempo, situação do Cariri fica quase que irreversível, hein, Demontier? É porque ele teve uma dificuldade muito grande nessa história do passe final. Foi um verdadeiro dilema por parte do time do Cariri. Teve a posse de bola por mais tempo, né? Mas, assim, em termos de objetividade, o time do Horizonte deu um show. E o Cariri faltou aquela tranquilidade maior, aquele passe final mais qualificado, que foi um verdadeiro dilema. É como se, tentando explicar aqui, Marco, o Horizonte estabelecesse limites. Aí chega ao terço final do campo, aí o Horizonte olha para o Cariri e diz: olha, vocês já foram longe demais. Aí acaba a festa e fica nisso. Tá difícil sair um gol nesse time do Horizonte dessa maneira, hein? Tá complicado, né, Montier Tenório? Vai ter alteração agora no time do Horizonte, hein, Anderson?
Mais uma alteração no time do Horizonte, saindo o camisa 23, Danielzinho, entrou o número 10, Marquinhos, saiu 23. Danielzinho, entrou 10, Marquinhos, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Marquinhos, todo Marquinhos é bom de bola, viu, Anderson Luiz? De olho nesse rapaz aí, camisa de número 10, 2-0 vence o time do Horizonte, 39 minutos do segundo tempo. É decepcionante a estreia do time do Cariri nesta primeira partida pela Série B, mas é claro, o campeonato está apenas começando, tem muito campeonato ainda pela frente, inclusive terça-feira, daqui a uma semana tem Guarani e Cariri. Será que tem alguém do Guarani acompanhando esse jogo aqui hoje na Arena Romeirão, hein, Anderson? Até agora eu observei ninguém do Guarani aqui, viu, Marco Valério? Mas tem uma galera muito boa aqui, tem muita gente, é capaz de ter alguém disfarçado aí no meio da torcida do Cariri, viu, Marco? É, pra ver como é que tá esse time do Cariri, próximo aniversário do Guarani. Guarani vai fazer sua estreia dentro de campo, né? Já que levou um WO no último domingo. Aqui o Conrado desce o time do Horizonte com Marquinhos na grande área. Acabou tropeçando, mesmo assim cortou a zaga. Agora eu vou ser bem sincero, essa zaga do Cariri, se apertar ela entrega, viu, Anderson Luiz? Mais uma vez, uma tentativa pela ponta direita, escanteio a favor do time do Horizonte. Detalhe, viu, Marco? Acabei de ver o Lamar, tá ali Lamar no cantinho assistindo o jogo, viu, Marco Valério? É, rapaz, eu sei que o Lamar de bobo não tem nada. Levantamento vai ser feito na grande área, placar de 2-0 pro time do Horizonte. Bola tocada aqui com Denis, brigou por ela, a bola acaba saindo lateral no campo de defesa em favor do time do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 20h50 aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Conferindo para você em nome de Ares Motos, agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Para você ligado no Timaço da Vale FM, 41 minutos agora, 41 minutos do segundo tempo no placar de Cariri da Sorte, que tem 60 mil no prêmio principal do próximo domingo. 2 para o Horizonte, 0 para o Cariri. Copa do Brasil, o jogo encerrado, o América Mineiro confirmou a classificação ao vencer o CSA, 2-0 para o América, foi o placar do jogo. A informação para a Atacom, o Home Center, que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Vamos juntos pela Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Denis toca a bola pelo time do Horizonte, lança a bola para o ataque, a bola vai sobrando com o goleiro da equipe do Cariri Futebol Clube, o André. Já movimenta, toca a bola, lança a bola para Júnior Juazeiro, lançou na frente, brigou pela posse de bola. A tentativa de jogada vem ali tentando achar o espaço na peça ofensiva. O China, a bola acaba saindo, lateral para a equipe do Cariri. Tem pressa, o próprio China na cobrança, sobra para o Júnior, ganhou a jogada, faz o passe, toca a bola para Nael, brigou por ela, chega tirando a zaga do time do Horizonte. A bola sobra pela direita com Leandrinho, lança a bola da grande área, devolve mais uma vez a zaga com Ítalo. Bola sobra pela ponta esquerda, Thales no cruzamento para ninguém. Aí já é um retrato da desmotivação do time do Cariri, hein, Anderson Luiz? E também da falta de perna já do time do Cariri. O Thales demonstra estar um pouco cansado já, o lateral esquerdo do time do Cariri. Tiro de meta para o time do Horizonte, que vence pelo placar de 2-0 na informação de Ipioca, meu caro Marco Valério. Em nome também dos produtos Panebon, Pão Nosso, produtos que já fazem parte das mesas da região do Cariri. Tentava ali o Dentinho, né? O Diego Dentinho, que marcou o primeiro gol, aliás, como disse o Demontier, um belo gol na primeira etapa, mas fez falta na jogada. Demontier Tenório, 44, já vamos nos encaminhando para o final da partida. 2-0, resultado extremamente negativo e decepcionante do time do Cariri, hein, Demontier? Demontier Tenório, vem já! Daqui a pouquinho o Demontier Tenório. Enquanto isso vem Leandrinho, cruzou para o boca do gol. Lucas pelo alto, tranquilo para fazer a defesa pelo time do Cariri, Anderson. Lá no segundo andar foi o Lucas fazer a defesa tranquilo para garantir o placar de 2-0 na informação de Ipioca, Delton Santos.
Eita, Marco Valério. Mas Delton Sá tá aí pertinho de você, não tá também? É, cara, é porque eu acabei de olhar pra ele. Tá certo. Olhei pra ele você aí, gosta muito do Delton Sá. Sim. Vamos em frente, torcedor ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado a você que nos ouve também pela internet, radios.net. Obrigado pela companhia, canal do YouTube da Vale FM Oficial. São várias plataformas para você acompanhar a nossa transmissão. Ele voltou, Demontier voltou novamente. E desce o time do Horizonte. Bola pro campo de ataque, vem Marquinhos, toca a bola na frente. Bola lançada pro Diego, marcada com som de impedimento. E a gente já percebe, viu, Demontier, um certo desânimo e uma certa acomodação por parte agora do time do Cariri, Demontier Tenório. É verdade, porque se imaginou uma coisa e foi outra completamente diferente. Eu tenho a impressão que até o próprio Washington deve estar, vamos dizer assim, impressionado com essa boa desenvoltura do Horizonte. E eu dizia desde o primeiro tempo, olha, esse time não é bobo não, viu? Esse time sai para o ataque tocando a bola, trocando passes, envolvendo o adversário, e quando perde a bola, ele tem uma recomposição rápida. E ele soube tirar proveito das oportunidades construídas. Tanto que fez 2 gols. Mas não foi falta de advertência. O tempo todo eu disse aqui, esse time é aplicado. É danado o Horizonte, viu, Marco Valério? É, Demontier Tenório, concordo plenamente com você. Como é, Anderson? Mais 5, Marco. Mais 5. Tá certo, vamos até 50. Em nome de Atacom Material de Construção, Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Produtos de limpeza Multilar, também churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região. E tem delivery 988. Que é isso, rapaz? 8865-7741, churrascaria Mão de Vaca. Aqui Vale FM. Bola tocada na frente pelo time do Horizonte. Chega cortando bem André. Lança a bola pelo meio. Dindê faz o passe, entrega a bola. A bola vem tocada, tendo o lançamento agora pro China aqui pela canhota. Chega cortando ali a zaga do time do Horizonte. Agora eu percebo também que as alterações processadas pelo Washington Luiz não deram muito resultado não, né? Nem um Dindê, nem um China. Realmente foi uma noite infeliz do time do Horizonte. Aliás, o time do Cariri. Pro Horizonte tá tudo muito bem. O time vence pelo placar de 2-0 aqui na Arena Romeirão. Sinalzão do Timaço marcando. 47, vamos até 50. Teremos 3 minutos ainda. 2-0. Perde o time do Horizonte. Aliás, perde o time do Cariri. O Horizonte vence pelo placar de 2-0. Bola lançada pela canhota, melhor para o sistema defensivo. Vai lá o Leandrinho buscar a bola. Lá do outro lado, dominando bola pelo time do Cariri Futebol Clube. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Trabalhamos também em nome de Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 6 lojas para melhor lhe atender. Espaço Verde, você de bem com a natureza. E lembrando que domingo tem mais uma transmissão do nosso Timaço da Vale FM. A partir das 4 da tarde, mais uma grande jornada esportiva. Tudo de Icasa e Souza. Série D do Campeonato Brasileiro. Domingo aqui no som da Vale FM. Bola tocada no campo de defesa, trabalha a jogada outra vez o time do Cariri. Dindê tentou ali o Nael, tentou a jogada, vem cortando bem a zaga, afasta de qualquer maneira o jogador que é Ítalo. O árbitro já paralisa, marca falta no finalzinho, falta pro time do Cariri Futebol Clube, hein, Anderson? Ele marcou uma falta frontal pro time do Cariri. Quem tá ajeitando a bola ali com carinho é a camisa de número 20 do Cariri, o Nael, o conhecido Nael, pra quem sabe diminuir o placar da partida e fazer o primeiro gol do time do Cariri, Marco Valério. E tem um jogador também ali tomando grande distância. Não sei se é só fazendo ali uma cena ou para bater na bola. Talvez seja o último lance. 49 minutos do segundo tempo, 2-0. Nael saiu da bola. Quem é que tá por ali agora, Anderson Luiz? Pela distância me parece o China, viu, Marco? Prepara-se para a cobrança, portanto é falta perigosa, partiu para a cobrança, batida pro gol, ela foi para fora, só tiro de meta, camisa de número 3, ali o Matheus Serra,
Vai acabar o jogo. Subiu o cartãozinho amarelo pro goleiro Lucas Porceira, hein, Anderson Luiz? Se pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Camisa de número 1 do time do Horizonte. Lucas, camisa de número 1, Lucas, pintou cartão, Madeireira Beira-Rio na informação. Vai acabar o primeiro jogo de Horizonte também do time do Cariri no Campeonato Cearense Série B 2022, 2-0, venceu com toda a justiça o time do Horizonte. A bola tocada pela linha lateral cobrado pelo Cariri, o Cariri que volta a campo na próxima semana, terça-feira que vem, daqui a 8 dias, Guarani e Cariri, aqui na Arena Romeirão. A bola vem tocada pelo Thales, toca a bola para a China, pela ponta esquerda, Simana vem embora para o câmbio de ataque, lança a bola na frente agora, entregando bola para o jogador camisa de número 9 da equipe do Cariri, movimenta a jogada, desce perigosamente, vem com bola dominada, Romário, lança a bola pela direita agora para Leandrinho, tenta achar espaço para o cruzamento, levantou para a boca do gol, chega tirando a zaga de qualquer maneira Wesley. A bola sobra pelo meio quando termina o primeiro tempo. Aliás, termina o jogo. Fim de papo na partida. Fim de papo, 2-0. Vitória do Horizonte. Vitória tranquila do time da região metropolitana aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Até pra gente ouvir já o Anderson Luiz. Já tá em condição de ouvir jogadores do time do Cariri com esta estreia decepcionante aqui na Arena Romeirão, hein, Anderson? Marco, a gente recebeu uma recomendação do pessoal da Federação Cearense de Futebol relacionada às entrevistas. No final a gente só pode fazer entrevista coletiva quando o clube organizar a coletiva. A gente já recebeu essa recomendação aqui fora do pessoal da Federação, viu, Marco Valério? Quer dizer que somente nas coletivas, rapaz? Sinceramente, é muita restrição, né, rapaz, ao trabalho da imprensa. Não pode entrevistar antes do jogo, não pode entrevistar no intervalo. Agora, até quando termina o jogo, aí já é muita frescura, né? Sejamos bem sinceros. Bom, mas vamos lá, Demontier Tenório, não deu pro Cariri, decepcionou, uma boa presença de público esta noite aqui na Arena Romeirão. Infelizmente, o representante juazeirense estreou com derrota, 2 para o Horizonte, 0 pro time do Cariri, Demontier. Eu acho que o Washington Luiz, que é muito meu amigo, ele não ficaria com raiva se eu disser que o Marconi deu um nó no time dele, nele. Porque as alterações feitas pelo Horizonte, e foram apenas 3, muito mais na ordem de cadenciar o jogo, né? De organizar, de tentar prender a bola, segurar um pouco ali mais na frente, principalmente com o Chiclete e o Conrado, diferente das que o Washington fez, que era exatamente em nome de buscar o resultado. Quer dizer, é uma missão mais difícil. Quando o jogador entra em campo sob o ritmo da obrigação, a carga é maior, a cobrança é muito maior. É diferente daquele jogador que entra de cabeça fria. O técnico dá uma missão, o placar 1-0, depois chega a 2-0, o cara entra em campo com absoluta tranquilidade. Diferentemente aí do próprio Railson, o Júnior Juazeiro, o Leandrinho, que eles entraram com uma missão precípua de tentar modificar uma situação amplamente adversa. Tá entendendo? Eu nem colocaria nesse contexto o China e o Dindê, que já entraram aí no intervalo, segundo tempo, né? Quer dizer, quando você tem 45 minutos pela frente, você ainda tem uma crença de que tudo é possível, porque ainda tem muito tempo, mas esses que vão entrando depois e vendo uma realidade e já com o segundo gol construído aos 27 minutos, o nível de responsabilidade, de cobrança, é muito maior. Então, é diferente do que fez Marconi em colocar aqui, fazer as alterações, tirou o Honda que fez o gol, botou o Conrado, já tinha colocado o Chiclete, enfim.
é muito diferente da situação do Washington, por isso que eu acho que ele deu um nó nessa situação. Alguém chamou? Estou aqui com o atacante Júnior Juazeiro, que entrou agora no segundo tempo. O time já estava perdendo o jogo, o Júnior não conseguiu reagir, acabou sofrendo o segundo gol. O que aconteceu para o cara acabar perdendo esse primeiro jogo diante do seu torcedor? Faltou um pouco de calma, né? A gente acabou se precipitando ali em algumas jogadas, no último passe. A gente sabe que o time que vem jogar contra a gente, eles vão jogar numa linha baixa, se não tiver paciência para balançar, para acertar o último passe, vai dificultar. Ter paciência, é o primeiro jogo. Temos uma semana agora para trabalhar, consertar os erros, para na próxima terça-feira a gente buscar o resultado e recuperar esses 3 pontos perdidos. Tá aí as palavras do Acho que demorou a entrar, sabe, Anderson? Poderia ter entrado um pouco antes, porque é o que eu estava acabando de explicar. Quando o jogador entra pressionado, como era a situação do Júnior Juazeiro, para tentar resolver uma situação em glória, o nível de cobrança é muito maior. E ele até que ainda acertou uma bola no travessão, num cabeceio, aos 25 minutos. Quer dizer, se tivesse entrado um pouco antes, e ainda foi um cara que se esforçou em vir buscar a bola, porque ela não chegava com qualidade alguma lá na frente. E ele arrancava para vir tentar trabalhando essa bola e chegar na frente, mas não dava. Um dilema verdadeiramente exposto esse passe final hoje no Cariri. Mas não por falta de méritos, por falta de vontade não, viu, Anderson? É porque a marcação desse time do Horizonte é muito aplicada. Mais alguém por aí? Patuta, estamos com o Patuta. O que aconteceu, Patuta, para que de fato o Cariri não conseguisse mostrar o futebol que passou durante toda essa pré-temporada treinando para conseguir nesse primeiro jogo contra o time do Horizonte? Eu acho que acredito que a gente até plantou um ritmo de jogo bom, né? Se a gente for... Tá complicado fazer uma análise de jogo porque a gente perdeu 2-0, mas a gente teve a posse de bola, tava tentando ali. Infelizmente, nas 2 bolas que eles foram, eles fizeram gol na gente, né? No primeiro tempo a gente teve um erro, né? Claro que ali a gente já em seguida ficou martelando. No segundo tempo novamente também. Não tivemos tanta chance, claro, mas estava ficando mais com a bola. Pecamos muito ali no terço final do campo, onde era pra gente definir melhor a jogada. Mas é isso aí, agora é descansar, vamos trabalhar na semana aí, ver o que é que tem para corrigir e conversar com o Washington, com certeza que vai passar tudo aí pra gente melhorar a situação. Faltou um pouco mais de calma pro time conseguir o resultado? Acho que, não sei, acho que a gente pecou muito, é como eu falei, a gente pecou muito no último terço ali, a gente tava tentando enfiar muitas bolas por dentro e a gente tava saindo bem por fora ali com essa jogada, faltou um pouco de fazer uma leitura melhor do jogo ali, que era pra gente jogar mais fora, já que o time deles estava muito fechado por dentro. Mas isso aí, levantar a cabeça, acontece, não era o resultado que a gente esperava. Infelizmente, a gente não queria estar com derrota, mas aconteceu, agora é trabalhar pra gente se recuperar. O Patuta, o último jogador do time do Cariri aqui. Que é um bom jogador, Anderson, a gente até enxerga isso. Mas hoje ele foi o ponto forte da insignificância no time do Cariri, tanto que foi substituído pelo Railson, né? Ele não conseguiu quando estava um pouco à frente e também não teve objetividade, praticidade, quando foi recuado um pouco mais para ver se dava uma condição melhor, né, no sistema ofensivo do time do Cariri. Mais alguém? Todos os jogadores do Cariri já no vestiário, viu, Marco? Viu, Damontier, daqui a pouco a gente volta para conversar com o técnico Washington Luiz. Pois é, então, como eu dizia, esse terço final do campo para o Cariri é que foi o grande dilema da coisa, em virtude de uma marcação extremamente expressiva do Horizonte. Você viu o que o Patuta falou, ele reconheceu a dificuldade e ele entendeu muito bem esse sentido expressivo da marcação sobre o qual me referi, porque de fato foi isso. Eu até usei aqui um termo em que é como se o Horizonte deixasse o Cariri ir tocando a bola, aí chegava numa certa marca ali, nessa parte do terço final,
Aí eles diziam, peraí pessoal, tá bom, vocês já foram demais, a partir daqui, nada mais. E aí, numa pressão maior exercida, e eu até disse que parece que tinha 2 jogadores a mais, o Horizonte, porque a partir desse final, quando alguém pegava a bola, tinha um na marcação, o outro na sobra. É como se estivesse sobrando homem no time do Horizonte. Mas isso se deve à boa esquematização, à boa distribuição dentro de campo por parte do time do Horizonte, diante de um futebol prático. Por isso que eu elogiei aqui o Marconi, que ele deu um nó. Isso é verdade, no Washington Luiz. E no início ainda eu dizia, olha, esse time do Horizonte não é bobo não. Ele sabe o que fazer com a posse de bola. Ele se larga bem, ele evolui bem. Ele sai tocando a bola e quando perde ele se recompõe rapidamente. É um time bem aplicado, é um time objetivo. Ele foi lá aos 38, fez 1-0. Voltou para o segundo tempo, ficou aquela de estudar, de cadenciar um jogo. Quando o Cariri começou a se animar, acertou o travessão aos 25 com o Júnior. O Júnior Didê chutou uma bola para fora, passou rente ali à trave. Aí o Cariri, o Horizonte disse, não, agora tá bom, vamos fechar o caixão, meter logo 2-0, para que o Cariri possa se aquietar dentro de campo. E o fez aos 27 minutos, com uma cabeçada de Honda. Paz, meus senhores. E eu não vi o Honda botar força na bola, cabecear. Eu vi a bola bater na cabeça do Honda e ela cobriu o goleiro do time do Cariri, o André. Um gol realmente esquisito, mas o mérito para quem estava ali, para quem acreditou na jogada, livre de marcação, né? E acabou dando cifras finais ao marcador. A partir daí só desespero. Correria besta, desenfreada, sem qualquer qualidade, em função da pressão pelo resultado que, infelizmente, Marco Valério, não veio. Aliás, eu queria saber quem diabo inventou esse negócio de dar 3 gols para quem não joga e ganha por W0. Eu não sei que diabo de critério é esse. W0, 3 pontos. Pode até considerar uma vitória. Mas não sei por que 3 gols. Quer dizer, tá aí, ó, o Horizonte bem que poderia ser o líder, isolado, 2 gols, né? Mas o líder é o Guarani de Sobral, que tem 3 gols sem jogar, sem ter feito nenhum gol. Qual o mérito que o Guarani de Sobral tem para isso? Não fez nenhum gol, não entrou em campo e é o líder pelo saldo de gols diante de um Horizonte que foi bem aplicado, fez 2 gols, mereceu o placar, mas não é o líder. Por quê? Porque inventaram um critério W0 representar 3 gols. Boa noite, Marco. Muito bem, Demontier Tenório, obrigado pela sua participação, sua análise nesta transmissão esportiva do nosso timaço da Vale FM, infelizmente com a derrota do time do Cariri Futebol Clube pelo placar de 2-0 para o Horizonte. Vamos então ao destaque final do repórter Anderson Luiz, aqui no timaço da Vale. Fala, Anderson. Rapidinho, Marco Valério, no finalzinho, Honda, autor do segundo gol, já teve passagem aqui no nosso futebol, Honda. Voltar para a arena e marcar gol é importante para você, né? Com certeza, muito feliz. Foi onde eu iniciei na minha carreira e sou muito grato a Deus por estar voltando aqui à nova arena, que está linda demais. E marcar um gol, então, um prêmio aí de Deus para a minha vida. Então, fico feliz em ter conquistado essa vitória, todo o grupo, diante de uma equipe muito qualificada, que é o Cariri, que com certeza vai brigar aí lá em cima. Então, fico feliz demais e agradeço aí a todos os meus companheiros. E essa vitória aí é para toda a cidade lá de Horizonte. As palavras do Honda, Marco Valério, o time do Cariri agora é recuperar. E tem que recuperar contra o time do Guarani na próxima semana, aqui na Arena Romeirão, na próxima terça-feira. Daqui a uma semana, o time do Cariri volta a campo. Vai ter toda a semana para trabalhar, para planejar o time. Porém, tem a volta do volante Carlão para esse jogo diante do Leão do Mercado.
É verdade, Anderson. Obrigado pelas informações também nesta transmissão esportiva do nosso timaço na Vale FM, que destacou a vitória do Horizonte pelo placar de 2-0 contra o Cariri. Deixa eu dar uma passadinha final também nos estúdios da Vale FM com o nosso grande JF aqui no finalzinho da transmissão, João Filho. Bom, destaque para a Copa do Brasil, além do Campeonato Estadual da Segunda Divisão, o América Mineiro está classificado, vai para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu agora à noite o CSA de Alagoas 2-0, tá em andamento, tá acabando o primeiro tempo. O Azures do Paraná vai derrotando o Bahia pelo placar de 1-0 e daqui a pouco 9h30 da noite lá no Paraná, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Tocantinópolis do estado do Tocantins. Copa do Brasil, destaque também para a noite desta terça-feira, meu querido Marco Valério. Valeu, JF, obrigado também pelos destaques do nosso plantão esportivo do Timaço da Vale FM. Agradecemos a grande audiência de mais um Futebol Show aqui na 99,9. Lembrando que amanhã mais informações esportivas dos nossos noticiários, tanto no Jornal Nova Manhã, também no Jornal Meio-Dia da Vale FM e, é claro, no programa Vale Esportes. E lembrando que domingo, 4 da tarde, tem Jogo do Verdão e Casa e Souza. A partir das 4 da tarde, transmissão aqui da Vale FM. Obrigado a todos pela companhia, uma ótima noite, lembrando sempre, com Jesus eu sou mais forte. Chega ao final mais uma cobertura do futebol